Ponte Hercílio Luz, centenária, sobre a Bahia nos guiar, 100 anos iluminando a capital junto ao mar. Hercílio Luz, tão viva, ferro, sonho e devoção. Florianópolis te abraça com um farol no coração. Viva a nossa estimadinha, a nossa jovem senhora Ponte Hercílio Luz, 100 anos de muito amor. O ilhéu vivia simples entre a pesca e o sal do ar. Sol e chuva, maresia, rede aberta se estender. No estreito novo via um futuro a crescer. A letra é uma homenagem aos 100 anos da Ponte Hercílio Luz e traduz a admiração que o maestro e compositor Robson Medeiros tem pela velha senhora. Anos de silêncio e espera, Estou preso à recordação, mas o povo te aguardava como réis em procissão. Eu quis traduzir a história da ponte. E quando eu estava estudando no seminário, eu tinha 14 anos, eu tinha uma foto da ponte colada em cima da minha carteira, que era fixa. De tanto que eu gostava, eu sempre achei, eu desenhava ela quando criança também, tinha já essa admiração, né, pela Ponte Hercílio Luz. Então, para mim, foi tá sendo muito importante, né, poder compor essa canção e poder apresentar nesse dia tão especial. É um amor que virou realidade, então. Com certeza, é um amor que virou realidade. A família presente estava emocionada ao ver o sonho de menino virar letra de música e fazer parte da história. Hoje é um dia muito feliz para mim. Eu tenho muito orgulho porque o meu irmão, desde pequeno, levava a ponte com ele no seminário, sempre a foto da Ponte Hercílio Luz. E hoje ele fez a música da Ponte Hercílio Luz e eu estou muito emocionada por isso. A canção conectou dezenas de pessoas à história de um dos cartões postais mais importantes de Florianópolis. Recordação, mas o povo te aguardava como réis em procissão. Ponte Hercílio Luz, centenária, sobre a Bahia nos guiar, 100 anos iluminando a capital junto ao mar. Hercílio Luz, tão viva, fé, história e devoção. Florianópolis te abraça com o farol do coração. Mais de 200 vozes de 7 corais da Grande Florianópolis e da região sul do estado se uniram para juntos entoarem a música 100 anos de luz e outros sucessos que emocionou aos coralistas e a plateia em geral. O mar tem nas antenas de TV, a arte de viver da fé, só não se sabe bem que. A arte de viver da fé, só não se sabe bem que. E até ela, a Maricotinha, manezinha raiz, se uniu aos coralistas para celebrar esse momento. Filha da moça faceira, da velha rendeira, tradicional. Não poderia ficar de fora de um momento tão lindo, tão grandioso, tão emocionante, que é a comemoração de 100 anos da nossa linda, amada senhora Ponte Hercílio Luz. Então, nesse momento que fui convidada para participar, é claro que eu disse sim, com muita alegria fazer parte desse momento. É um presente que eu recebo. É muito lindo. Eu amo a música, a arte e fazer parte é assim maravilhoso. Que momento lindo. Manezinha nata que tu és? Ah,
que eu já gosto. E aí prestar essa homenagem para a ponte, é claro, né? Eu estou achando maravilhoso. Eu vim de Brasília para prestigiar, conhecer Florianópolis e participar da festa do centenário da nossa ponte linda. Se é lindo para quem é de fora, imagina para quem é daqui. Desde que começou toda essa programação com relação à nossa ponte, que eu sempre tive muito orgulho da nossa ponte, eu atravessei essa ponte enquanto ela era de madeira pelas mãos do meu pai, Nélio Cidral. E quando eu vejo toda essa programação hoje, eu fico muito emocionada. E quando eu canto essa música que o maestro fez, a emoção aflora cada vez mais, porque é uma coisa linda e ela fala daquilo que eu conheço, é a minha ilha. Então isso é que me deixa muito feliz e eu estou assim radiante nessa noite com essa homenagem que o coral está fazendo à nossa ponte e à nossa ilha. Uma emoção muito grande a gente poder estar aqui, homenagear essa ponte, com ela funcionando, né? A gente poder, eu desde pequeno tinha essa vontade, nasci em Floripa, cresci aqui, me criei. E a gente não tinha essa chance. E agora poder estar aqui junto com o coral, fazendo aquilo que eu gosto, que é cantar, né? Todo esse povo que vem de longe, vem de Armazém, de Rancho Queimado, de Santo Amaro, e a gente se une para homenagear a ponte, é emocionante, é muito gostoso mesmo a gente poder estar aqui. Uma apresentação que reforça a cultura e une gerações. Eu tô nervosa e feliz porque eu gosto muito de cantar, mas eu fico nervosa porque tem muita pessoa me olhando. Mas Alice tirou de letra um momento que ficará guardado na memória dela e de todos os coralistas e nos corações de quem pôde acompanhar. Essa música mexeu comigo demais, ainda mais que agora eu estou olhando o meu afilhadinho que está cantando e hoje é a primeira vez dele aqui. Para mim está sendo muito emocionante. E fazer parte dessa história também, né? 100 anos da Ponte Hercílio Luz é um histórico, né? Que bom, eu estou bem feliz. Felicidade que se espalhava entre todos os que estavam ali, celebrando o centenário da Ponte Hercílio Luz e comemorando o Dia das Mães embalados por boa música. Da nossa Ponte Hercílio Luz, um ótimo dia para você que está em casa acompanhando o SCC Meio-Dia, nesse dia lindo, com esse sol gostoso, com as temperaturas subindo, porque sim, esse dia merece ser comemorado e nós já estamos aqui porque a gente acompanhou a regressiva dos 100 dias para os 100 anos e chegou e passou rápido, não passou? Bom dia, dona Maricotinha, bom dia, Zanotto. Bom dia, Zanotto, Maria, vocês de casa, um dia de muita emoção. Um dia assim memorável, esperado, aguardado e chegou esse grande dia, 100 anos da nossa estimadinha Ponte Hercílio Luz, que assim, ó, faz parte da vida de muitos, né? Quem não tem uma história memorável, emocionante para contar junto com a Ponte Hercílio Luz, né, Zanotto? É isso, Ana Maricotinha, bom dia Maria, bom dia a você que está acompanhando essa programação pra lá de especial. E quando você falou dessa contagem regressiva, Maria, eu lembrei quando estávamos aqui naquele dia 2 de fevereiro, abrindo essa contagem dos 100 dias para esse momento que estamos vendo hoje, o centenário da Ponte Hercílio Luz, com as diversas reportagens que a gente pôde apresentar um pouco, né, da história, do envolvimento, do que representa esse, que é o principal símbolo de Santa Catarina, o nosso principal cartão postal. E quantas histórias ainda vamos contar nessa edição. É isso mesmo, hoje um programa muito especial, estamos ao vivo aqui direto com a nossa Ponte Hercílio Luz ao fundo e claro, com vocês aí de casa acompanhando, já agradecendo a participação, as mensagens que chegaram de vocês, compartilhando esses momentos que vocês também viveram aqui no nosso maior símbolo de Santa Catarina. Agora, a festa tá só começando, ainda tem muita coisa, né? Tem muitas emoções, tem muita história para contar, como disse o Zanotto, tá só começando. Hoje a gente vai reviver 100 anos de história, que coisa mais linda. Olha, eu participei do coral, que eu cantando ali com a música, né, do Robson. Emocionante. Emocionante demais. Comecei declamando Ponte Hercílio Luz, centenária, sobre a Bahia nos guiar.
100 anos. Que coisa linda, gente. Viva a nossa ponte, viva essa história, viva o nosso cartão postal. Sem ela não seríamos o que somos hoje, porque ela é responsável por Floripa ser a capital, por tanto desenvolvimento, né? Então a gente deve muito à nossa ponte Hercílio Luz. Parabéns, amada. Dos bairros que nós temos no continente, das ruas que não pertenciam a Florianópolis e passam a fazer parte da capital com a chegada da ponte Hercílio Luz. Agora a Maricotinha falou do coral, que teve essa apresentação que a gente viu nessa bela reportagem no fim de semana passado, mas a programação é extensa, nós temos ainda diversas atrações e o Murilo Mistriner traz o seu destaque justamente dessa programação especial para comemorar o centenário da ponte Hercílio Luz. Murilo. Logo mais, todos os detalhes, todas as informações sobre a programação do aniversário de 100 anos da ponte Hercílio Luz. Tem show internacional, inclusive nesse sábado. Logo mais eu volto com todos os detalhes. É com vocês, Marista Zanotto. Então a gente vai agora ao vivo com o nosso Thiago Pires, que traz mais informações, os destaques desta quarta-feira, dia 13 de maio, em Santa Catarina. Muito bom dia, Thiago! Bom dia, Zanotto. Bom dia para você, para Maricotinha, para Maria Esther. Que coisa boa, né? O clima é esse. E o clima não tá só de festa aí na ponte, não, viu? Tá aqui no estúdio também. A gente tá com iluminação, tudo aqui atrás, porque esse é o clima. Festa, aniversário da nossa velha senhora, desse nosso cartão postal tão importante. Daqui a pouquinho a gente retorna com vocês aí, trazendo mais informações pra gente. Hoje é para ela, hoje o jornal é feito para ela, para nossa querida ponte Hercílio Luz. Quantas histórias, né? E a gente estava aqui na contagem regressiva, 100 dias, contando dia a dia para chegar o 13 de maio e chegou. Quantas histórias, quantas pessoas essa ponte viu sair e chegar na nossa Ilha da Magia. Bom, tem muita história para contar ainda no SCC Meio-Dia de hoje. Mas é claro, a informação não para. Vem comigo aqui, Ari, porque a gente continua falando de notícia, continua falando do estado. A gente agora tem uma notícia muito aguardada na capital, viu? O transporte marítimo de Florianópolis pode estar mais perto do que nunca de sair do papel. Um projeto inicial já definiu uma linha piloto e outros detalhes da nova operação. Grazio Biali, eu quero te convidar para chegar aqui para essa conversa com a gente, porque, olha, se é uma novela que a gente espera há muito tempo, é em relação ao transporte marítimo, né? Quero que tu me dê notícia boa. Você chega agora na tela do SCC Meio-Dia, microfone é seu, informação é sua. Bom dia, Grazi. Bom dia, Thiaguinho. Bom dia a todos que nos acompanham no SCC Meio-Dia. Olha, a notícia é boa. Então vamos começar explicando, né? Bom, a ideia é essa que você comentou aí, que é interligar então o continente à ilha, que já a gente fala sobre isso há tanto tempo, uma novela longa mesmo. Por quê? Para desafogar o trânsito que toma tanto tempo das pessoas que precisam fazer essa travessia que é tão curtinha, né? E claro, um transporte aquaviário, o transporte marítimo, ele facilitaria demais a vida das pessoas. A ideia da Prefeitura Municipal de Florianópolis, de acordo com esse projeto, seria fazer essa interligação entre São José e o Trapiche aqui da Beira-Mar. Então eles pegariam um ponto, a primeira linha teste, ela sairia ali da altura do Abraão, Campinas, que fica próximo do Abraão, e veria em direção aqui, então, à Beira-Mar, onde inclusive deve sair também do papel a Marina da Beira-Mar, né? A gente espera que ela seja construída, então quando as pessoas chegarem aqui terá estacionamento, toda uma estrutura, inclusive para que as pessoas possam, chegando aqui, tomar aí o ônibus e seguir com o transporte coletivo. Claro, com essa ideia, eles devem investir aí cerca de 1 milhão a 1,5 milhão e, claro, o projeto deve ficar pronto, então, lá em 2028, para que isso se torne realidade de fato. Os barcos vão ter capacidade entre 100 e 200 passageiros, ou seja, tiraria muita gente mesmo do trânsito. E aí, se funcionar essa linha de teste, a partir disso, fazer outras questões como interligar o Trapiche da Beira-Mar à Tapera, interligar o Trapiche da Beira-Mar a Canasvieiras e também a outra região lá de São José, que seria Barreiros. Isso certamente melhoraria muito o trânsito da capital e das cidades no entorno. E claro, como ainda é um projeto, como eu disse, deve ficar pronto até 2028, a gente vai continuar acompanhando para ver se de fato ele vai sair do papel, Thiaguinho.
Isso é o mais importante, Grazi. Como eu disse, isso é uma expectativa enorme, não só para os moradores, mas para turistas. E a gente vê esse trânsito nosso intenso, cada vez mais intenso, principalmente na Via Expressa em horários de pico aí, né? O quanto isso ia ajudar na mobilidade das pessoas, né? Algo que já era para estar há muito tempo e agora tem um sinalzinho aí, uma bandeirinha já tremulando. Quem sabe a gente vai ter boas notícias em breve. Continua acompanhando, Grazi. Obrigado, viu? Daqui a pouquinho a Grazi volta com a gente, trazendo informações. Só lembrando que hoje ainda, aqui no SCC Meio Dia, a gente vai, já que estamos falando de festa, a gente vai falar sobre uma outra festa, viu? Festa do Pinhão. Daqui a pouquinho tem notícia, tem informação para você com presenças ilustres aqui no estúdio, mas é daqui a pouquinho. Obrigado pela sua companhia, a gente continua aqui com o SCC Meio Dia. O trânsito parou na região de Itapema nesta manhã de quarta-feira. Pelo menos 2 acidentes causaram filas quilométricas no sentido norte. A Cris Pinheiro acompanha a situação. Daqui a pouquinho a gente volta com a Cris. Ela está dizendo, ó, caiu a ligação, então a gente não tem problema, é ao vivo. É assim mesmo, Cris. Daqui a pouquinho a gente retorna. Ela está avisando, caiu a ligação. Não tem problema, a gente já retorna. Mas enquanto isso, a gente mostra para vocês as imagens desse acidente que aconteceu e, como disse, filas quilométricas. Não adianta, né? Acidentes, quando acontecem, é isso. Olha o transtorno que vocês estão vendo aí na tela. Agora sim, já fizemos contato com a Cris. Vamos deixar para ela contar para a gente e trazer todos os detalhes. Cris, é com você, o microfone é seu, a informação é sua. Deu transtorno grande por aí. Conta tudo para a gente, Cris. Bom dia. Bom dia para ti, Tiago, para todos que estão nos acompanhando nesse dia especial, né, de aniversário da velha senhora, que é de todos os catarinenses, né? É isso, Tiago, e transtornos que seguem até agora, viu? Foram 2 acidentes que foram registrados logo no início da manhã. O primeiro aconteceu logo cedo, antes das 5 horas da manhã, no quilômetro 147, em Itapema, logo após o posto da Polícia Rodoviária Federal. A gente lembra que os acidentes aconteceram sentido norte-sul, então é para quem está indo para o sul, para Floripa. O primeiro, como eu falei, foi antes das 5 horas, provocou interdição total no sentido sul. Uma carreta com bicicletas elétricas acabou pegando fogo devido a um defeito mecânico. Ninguém ficou ferido. Os bombeiros conseguiram combater as chamas e preservar, inclusive, parte da carga dessas bicicletas elétricas. O segundo, Tiago, foi logo em seguida. Uma caminhonete picape colidiu contra a traseira de um caminhão. Apesar das imagens, a gente vê aí a caminhonete quase totalmente destruída. Não há informações de vítimas, por sorte. De acordo com a concessionária que administra a rodovia, o motorista da picape, inclusive, saiu do local, não foi localizado pelas equipes. Ao longo da manhã, as equipes conseguiram retirar os veículos e liberar uma parte da pista apenas, mas durante a manhã toda o trânsito continuou lento, principalmente nessa região de Itapema. A gente recebeu informações, inclusive, que logo cedo, 7h30, 8h30 da manhã, o trânsito, o congestionamento já estava aqui em Navegantes, na ponte de Navegantes, foram mais de 11 quilômetros. E olha só, Tiago, eu fiz um teste ainda há pouco, antes de entrar no ar. Se eu sair agora, gente, motorista, se você sair agora de Itajaí para Itapema, você vai levar mais de 1 hora, porque o trânsito ainda, Tiago, continua bastante lento por conta desses 2 acidentes e outros que estão acontecendo aí, aquelas colisões traseiras normais quando há congestionamento. Então, se você puder, evite sair nesse momento para ir para o sul do estado. Uma alternativa, né, Tiago, a gente lembra aqui, seria o Morro do Encano, que está passando por revitalização, por Itapema e Camboriú, mas de qualquer forma a gente entra no morro e cai também em Itapema, entra novamente no congestionamento. Então é bom a gente evitar pegar a BR sentido norte-sul aqui na nossa região por enquanto. Volto com você. Obrigado, Cris. Obrigada pelos detalhes que você trouxe para a gente. Daqui a pouquinho você volta com mais informação. Agora são 11h19. Vamos aproveitar, estamos falando em trânsito, né? Vamos dar uma olhada aqui na Grande Florianópolis. Tem imagens ao vivo neste momento de São José. Sentido norte está parado, está devagar, hein? Sentido norte devagar. Imagens ao vivo que a gente mostra para você aqui na tela do SCC Meio Dia. Tem outra imagem pra gente aí ao vivo, é isso? Caminhão parado na fila, ó, por isso. Não adianta, né? Pode ter 3, 4 faixas. Parou uma das faixas, já era. Trava tudo. Essa é a situação neste momento, é a fila do meio, né? Onde os caminhões têm que trafegar aí, tá parado
e aí causa esse transtorno enorme aí. Já é complicado em dias normais, ainda com trânsito parado, com caminhão parado, é pior ainda. Imagens ao vivo para você na tela do SCC Meio-Dia. A gente continua por aqui, atenção motoristas de Joinville. A Prefeitura deu mais um passo para tentar resolver o problema de vagas, a falta de vagas lá no centro. Foi publicado o decreto que regulamenta como vai funcionar a nova modalidade do estacionamento rotativo, a famosa Zona Azul, que hoje faz tanta falta aí na cidade. Vamos trazer o Luiz Felipe aí para a conversa? Ele traz os detalhes para a gente. Luiz Felipe, bom dia para você, seja bem-vindo ao SCC Meio-Dia. Explica aí quais são as novas regras, Luiz Felipe. O microfone é seu, a informação é sua. Bom dia. Bom dia, meu querido Thiago Pires, bom dia a todos que estão assistindo o SCC Meio-Dia. Pois é, esse decreto acabou sendo publicado ontem pela Prefeitura de Joinville sobre justamente esse sistema do estacionamento rotativo, que agora é composto por 6 diferentes áreas. Inclui, então, estacionamento de veículos de passageiros e de carga com até 1 tonelada, veículos de carga com mais de 1 tonelada, ciclomotores, motocicletas, motonetas e similares, estacionamento de curta duração e de bicicletas e de veículos, além, é claro, de ônibus e vans de turismo. A relação de ruas e a quantidade dessas vagas serão publicados posteriormente em outro edital da Prefeitura de Joinville. O decreto ainda estabelece um período máximo de 2 horas para permanência na mesma vaga. Então, esse é o estacionamento rotativo que foi publicado o decreto ontem aqui na cidade de Joinville. Thiago, volto contigo. Obrigado, Luiz Felipe. Obrigado aí pelas informações que você trouxe pra gente, viu, Luiz Felipe? Ao vivo, é isso. E a gente continua falando de estacionamento rotativo, porque a Prefeitura de Florianópolis lançou o edital para retomar o estacionamento rotativo aqui na capital. O novo modelo da Zona Azul prevê até 11.600 vagas, divididas por cores e tempos de permanência. Os valores para carros vão variar de R$ 4,00 até R$ 6,20 por hora, dependendo, é claro, da região. O pagamento será modernizado com monitoramento em tempo real e leitura automática de placas. A licitação está marcada para o dia 28 de maio e a expectativa é que o novo sistema, é claro, reduza o congestionamento de motoristas que circulam apenas à procura de uma vaga. Todas as informações, é claro, você encontra aqui no portal SCC10. Fábio Gadotti traz todos os detalhes. A Florianópolis lança edital da Zona Azul. E tá fazendo falta, viu? Tá fazendo falta porque o pessoal fica o dia inteiro lá, não gira a economia, não gira o turismo, todo mundo perde com isso. Faz falta e tá aí, ó, marcado para o dia 28 de maio. Vamos ver se agora vai. E agora a gente vai por aqui também. O acesso de 2 importantes avenidas está interditado no bairro EFAP, em Chapecó. O repórter Felipe Bastos vai mostrar a movimentação. Felipe, qual é a obra que está sendo executada e como é que está o impacto no trânsito? É o que a gente quer saber, Felipe Bastos. Um bom dia para você, dia bonito aí em Chapecó. O microfone é seu, a informação é sua. Vem daí. Muito bom dia, meu amigo Thiago Pires. Bom dia para todo mundo ligado no SCC Meio-Dia. Excelente quarta-feira para todos nós. Não é um dia muito especial para Santa Catarina, com o aniversário da Ponte Hercílio Luz. A gente começa então com as informações aqui do oeste do estado. Neste trecho, Andrés, mostra para a gente a Avenida Ernesto José de Marco, antiga Araras. Muita gente, pessoas mais antigas, mais experientes, conhecia como Araras. Agora é Avenida Ernesto José de Marco. Por aqui continuam as obras extremamente importantes de intervenção na avenida. Os trabalhos fazem parte do projeto de duplicação da via e incluem serviços de escavação, reaterro com pedras e preparação da base para a nova pavimentação. Você está vendo imagens ao vivo neste momento. Este outro trecho que ainda não foi liberado para o tráfego de veículos é o trecho que já está duplicado. Por conta dessas obras, viu, Thiago? O acesso à Avenida Ernesto José de Marco para os motoristas que trafegam pela Avenida Leopoldo Sander segue no sistema pare e siga. A movimentação agora está muito tranquila por aqui, mais perto do almoço, mas antes mesmo da gente entrar ao vivo, já teve uma fila bem significativa de carros. A orientação é aquela mesma de sempre, para que os condutores redobrem a atenção, respeitem a sinalização e utilizem rotas alternativas, para evitar congestionamentos e transtornos no trânsito da região. A Prefeitura aqui de Chapecó, inclusive, ela pede a compreensão da população, principalmente dos motoristas, e destaca que essa intervenção
é necessária para melhorar a mobilidade urbana e a segurança no trecho. Para situar o telespectador, esta avenida é mais uma opção que vai dar para os motoristas de acesso do centro da cidade ao bairro EFAP. Daqui a pouco eu volto com mais informações aqui do oeste do estado. Tiago Pires, devolvo para você aí no estúdio, meu amigo. Nos aguardando você retornar a isso. Mas a obra faz parte, né? É transtorno, como o Felipe disse, mas é para um bom caminho chegar aí, para o pessoal ter mais oportunidade, mobilidade e tudo mais. Faz parte, né? Daqui a pouquinho o Felipe está de volta aqui no SCC Meio-Dia. É informação, é serviço, está aqui na tela do SCC SBT. A PM descobriu um esquema de desmanche de veículo roubado em Ilhota. O PC tem mais informações sobre esse caso. E aí eu quero já entender se, a primeira pergunta é se alguém foi preso, né, PC? Explica pra gente, tá com frio, tá com um casaco aí mais pesadinho, uma lã e tudo mais, sempre elegante. Bom dia, PC, traz informação pra gente, principalmente aí se alguém já foi preso diante do que a gente comentou. Bom dia. Fala, meu camisa 10, Tiaguinho Pires, na hora extra hoje, abençoado. Tiago Pires, ninguém foi preso, porque quando os policiais chegaram ao local para fazer a batida, a operação, ninguém foi encontrado por lá. O esquema de desmanche de veículos foi descoberto na tarde desta terça-feira. No galpão que fica na área central do município de Ilhota, os policiais da 2ª Companhia do 18º Batalhão encontraram 2 automóveis desmontados. Um dos carros, um Gol com registro de roubo praticado aqui em Blumenau. E o outro veículo, com indícios de irregularidades, possui registro no Rio Grande do Sul. Além dos 2 automóveis, Tiago Pires, a PM encontrou ainda outras peças de carros e diversas ferramentas utilizadas para o desmanche, o que reforça os indícios de que no local havia sim funcionava um esquema criminoso para o desmanche de veículos roubados. A PM então acionou as polícias científicas para a perícia e a civil, que assumiram o trabalho de investigação. Próximo passo agora é descobrir quem é o proprietário do imóvel onde os veículos passavam pelo processo de desmanche. A pena para esse tipo de crime pode chegar a 8 anos de prisão. É o tipo de receptação qualificada, viu, Tiago Pires? Em caso de condenação, a pena pode chegar a 8 anos de prisão e o denunciado também pode responder por organização criminosa. A polícia agora tem esse desafio pela frente, descobrir quem é que anda roubando veículos aqui na região e quem anda receptando para desmontar os veículos para revenda na sequência. Nesse local aí onde a polícia encontrou 2 veículos roubados e desmontados, antes disso funcionava ali, neste local, um depósito para revenda de alumínio e ferro velho. Voltamos ao estúdio. Tiaguinho Pires, você. Obrigado, PC. É isso, tem que chegar no receptador aí, já desvenda meio caminho aí, né? Talvez até por inteiro. Obrigado, viu, pelos detalhes, as informações que o PC trouxe pra gente. A gente continua falando de uma outra operação agora, porque o GAECO deflagrou na manhã desta quarta-feira a Operação Dupla Face. A investigação apura crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, com indício de uma organização estruturada para a venda de entorpecentes sintéticos na região. A gente conversa agora com a repórter Shaina Marcon, que tem os detalhes ao vivo pra gente. Shaina, falei agora há pouco aí do PC que estava com um casaco um pouco mais pesado. Você também já está preparado, deve estar um friozinho por aí. Mas antes de falar da temperatura, dê atualização pra gente dessa operação do GAECO aí. Bom dia para você. Oi, Tiaguinho, bom dia para você e para todos que estão com a gente aqui no SCC Meio-Dia, nesta quarta-feira. Sim, a temperatura hoje foi bem frio aqui de manhã, viu? A gente teve novamente temperaturas negativas em toda a região da Serra Catarinense aqui. Mas agora vamos falar, então, sobre essa operação que foi deflagrada na manhã desta quarta-feira pelo GAECO, em apoio a uma investigação que tramita na terceira Promotoria de Justiça da Comarca de Curitibanos. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão na cidade por determinação
investigação da Vara Regional de Garantias aqui de Lages. Segundo as investigações, o grupo suspeito atuava de forma organizada no tráfico de drogas, principalmente substâncias sintéticas, na região de Curitibanos. A apuração aponta uma estrutura com divisão de funções entre os integrantes, incluindo aquisição, fracionamento e distribuição dos entorpecentes em larga escala. Segundo o Ministério Público, os investigados utilizavam meios digitais para comunicação e organização das vendas, além de manter uma logística voltada ao armazenamento e à distribuição das drogas. Outro ponto que chamou a atenção dos investigadores é a possível participação de um agente público no esquema. De acordo com o GAECO, há indícios de que a função exercida por esse servidor possa ter sido utilizada para favorecer a atividade criminosa ou acessar informações sensíveis. Por isso, então, a Justiça determinou medidas cautelares, entre elas o afastamento do cargo desse servidor. Durante as buscas, os agentes apreenderam aparelhos eletrônicos, documentos e registros financeiros que agora serão encaminhados para a perícia da Polícia Científica. A ideia, então, é aprofundar as investigações e identificar outros possíveis envolvidos na rede criminosa. A ação, então, contou com o apoio da Divisão de Investigação Criminal da comarca de Curitibanos e também do Núcleo de Inteligência e Segurança Institucional do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E o nome Dupla Face faz referência justamente ao controle entre a atuação pública de um dos investigados e a conduta ilícita apurada pela investigação. O caso permanece em sigilo, e novas informações devem ser divulgadas ao longo, da investigação e também, dessas perícias que serão realizadas agora pela equipe do GAECO. Então, a gente continua acompanhando e trazendo as informações aqui no SCC Meio Dia sobre essa operação do GAECO aí que investiga, então, o tráfico de drogas sintéticas aqui na região da Serra Catarinense, principalmente em Curitibanos e também na região de Curitibanos. Eu volto com você no estúdio, Tiaguinho. Obrigado, Xana. Faça isso. Mais atualização também, logo mais, no Tá Na Hora Santa Catarina e no nosso portal SCC10. Xana, daqui a pouquinho volta com a gente aí. Para você que está sintonizando agora no SCC SBT, obrigado pela sua companhia. E você já sabe, Ou se não sabe, eu te conto. Hoje, 13 de maio, 100 anos da Ponte Hercílio Luz, a nossa centenária, a nossa velha senhora. Por isso, os apresentadores aqui oficiais deste programa, hoje eu estou aqui só de reserva, Saí da noite, vim para o meio-dia, mas à noite a gente se vê lá também, tá? Mas os apresentadores do meio-dia estão lá, na ponte, no lugar onde a gente precisa estar, para comemorar, para brindar os 100 anos. Vamos com eles? Zanotto, Maria Esther, Maricotinha, vocês estão por aí. A Maricotinha já sumiu, já deve estar conversando, deve estar passeando pela ponte, ela sempre sai, não tem como segurar ela muito tempo parada, é difícil, parece que tem formigueiro, Zanotto, Maria, com vocês, traz informações aí da nossa programação, o que vai acontecer por aí, conta pra gente. Ô, Tiago Pires, imagina quantas fotos a dona Maricotinha já bateu nessa manhã, Maria? Quantos ela ainda vai bater, Porque a gente vai ficar aqui também pro A Tarde é Nossa, ao vivo. Teremos o coral, gente, que vocês viram na abertura do programa. Eles estarão ao vivo com a gente no A Tarde é Nossa também. É uma programação linda nessa comemoração dos 100 anos da Ponte Hercílio Luz. Agora, a comemoração, ela tá só começando, porque vai ter muita programação ainda, Zanotto? É isso, e o Murilo já veio com seu destaque, agora traz pra gente a lista completa, porque o evento hoje principal, o centenário no dia 13, mas já começou no fim de semana com o coral, que a Maria falou, que a gente viu a reportagem, mas ainda tem muita atração e musical também nessa programação, Murilo. A informação ao vivo é contigo, mestrina. Vou dar um tchauzinho aí para vocês. Para falar da programação do aniversário da Ponte, aqui do meu lado esquerdo tem o grande palco que está sendo montado para o show internacional da cantora britânica Joss Stone, que deve aí tomar toda a beira-mar continental. São esperadas mais de 100 mil pessoas pela Prefeitura de Florianópolis, mas antes disso, tem muita programação. Vou pedir para a nossa equipe colocar na tela a arte que a gente preparou para falar aí de tudo que vai acontecer em comemoração ao aniversário da Ponte. Hoje, 13 de maio, dia do centenário da Ponte, às 6h15 da tarde, tem o espetáculo de dança contemporânea Travessias, da Companhia Catarina de Dança, no Pier 54, que fica do lado da ilha, lá onde o Zanotto e a Maria Esther estão. Às 6h30 da tarde, inicia os parabéns especial com a apresentação do grupo Simão Wolf e participação também da cantora e compositora Ana Schurman, também no Pier 54. Na sexta-feira, dia 15 de maio, às 7 da noite, tem edição do Viva a Ponte, com participação do grupo Entre Elas, na cabeceira da ponte.
No sábado, dia 16 de maio, é o grande dia do show internacional da cantora britânica Joss Stone. Ela entra no palco às 8 horas da noite e vai até às 9h15 o show dela. Como eu disse, a prefeitura espera cerca de 100 mil pessoas para o show da cantora Joss Stone. Depois, às 9h15 da noite, tem show de fogos e luzes. E no domingo, a programação não para. Vai reunir fé, esporte e música, começando já às 8 horas da manhã, com a inauguração do Parque do Remo, com a edição também do Campeonato Catarinense de Remo, a segunda etapa do campeonato. À 1 da tarde, tem show do Das Aranha. A ponte não podia completar 100 anos sem show do Das Aranha. E às 5 da tarde, tem a tradicional procissão de Nossa Senhora de Fátima, que vai percorrer a ponte e a beira-mar continental. Às 5h30 da tarde, tem show do Padre Fábio de Mello. E falando um pouco sobre o show da Joss Stone, que é o mais aguardado de toda essa programação, a entrada é gratuita, não precisa retirar ingresso, tá liberado levar comida, cooler e bebida, mas é proibido entrar no show com recipientes e garrafas de vidro, objetos cortantes e armas de fogo, obviamente. O evento vai ter secamento para garantir a segurança e assim também como reconhecimento facial no perímetro do show. A Guarda Municipal, todas as forças de polícia vão estar aí fazendo a segurança do show. Vai ter mudança no trânsito também. E no transporte vai ter linha especial saindo do Ticem, do Terminal Central, direto para o show. Vai ser a linha 107, o nome da linha é 107 direto Festa dos 100 anos. Então não tem como confundir qual vai ser o ônibus especial ali na plataforma B, à direita da catraca de entrada, a partir das 4 da tarde e até as 9 da noite, essa linha de ônibus. Então é isso, toda essa programação. No sábado, além do show, também tem uma programação completa que começa já à tarde. Então aí a gente vai repassando ao longo da semana essa programação novamente para todo mundo aproveitar e todo mundo comemorar os 100 anos da Ponte Hercílio Luz. Volto com vocês. Valeu, Murilo. Essa é a programação, então. Festa não vai faltar nessa comemoração. Agora, Zanotto, a gente precisa bater um papo importante que tem a ver aqui com a nossa ponte e com quem comanda essa cidade, né? E com quem esteve aqui com a gente no dia 2 de fevereiro, abrindo a nossa contagem regressiva dos 100 dias para esse momento, os 100 anos da Ponte Hercílio Luz. E já está aqui conosco o prefeito da capital do estado de Santa Catarina, Topázio Neto. Que dia, hein, prefeito? Até o tempo colaborou, o momento perfeito para a gente celebrar esse que é o cartão postal do estado de Santa Catarina e nós temos a satisfação de estar aqui na nossa capital, né? Muito bom dia. Muito bom dia a todos. Olha, é um prazer muito grande nós estarmos aqui nesse dia lindo. Deus mandou um dia maravilhoso, muito diferente do que quando foi a inauguração, porque no dia da inauguração, há 100 anos atrás, estava chovendo muito, vento sul, clima frio, e à 1 da tarde, há 100 anos, o governador Bulcão Viana inaugurava a Ponte Hercílio Luz, e que agora a gente está tendo o prazer de ter uma programação maravilhosa durante essa semana para comemorar os 100 anos do principal cartão postal de Santa Catarina e um dos principais do Brasil. Que hoje, até para quem não sabe, para quem nos está acompanhando em outras regiões do estado, a ponte ela é muito mais do que essa ligação ilha e continente. É tudo o que ela representa da cultura, da história da capital e a própria capital do estado, que é hoje em virtude da ponte, né, prefeito? Sem dúvida. Quando a ponte foi inaugurada, Florianópolis tinha menos de 40 mil pessoas. A ponte propiciou esse desenvolvimento urbano, econômico, social para a cidade e que a transformou efetivamente na capital do estado. Aquela época, havia inclusive rumores de transferir a capital de Florianópolis para uma outra cidade do interior do estado. O pessoal de Lages aí tinha uma boa chance de ser capital de Santa Catarina naquela época. E depois com a ponte, obviamente, que isso se transformou. Lages se desenvolveu muito, mas Florianópolis acabou se posicionando como a grande capital política e econômica do estado de Santa Catarina. Prefeito, fazendo um exercício de futuro, imaginando nem o próximo centenário, mas as próximas décadas, os próximos anos. O que pensar para melhorar ainda mais esse espaço? Essa conexão cada vez mais com o que a gente vive no centro histórico de Florianópolis, na nossa Praça 15, com a nossa Figueira. Há esse projeto, há essa ideia também, né? Sim. Bom, nós estamos muito preocupados com isso e nós criamos em Florianópolis o que a gente chama de Floripa 400. Floripa 400 é a nossa projeção
projeção para quando a cidade fizer 400 anos. Hoje ela tem 353, portanto, daqui a 47 anos, nós contratamos um grande escritório de arquitetura e urbanismo da Europa, o Jan Gehl, e ele fez todo um replanejamento do centro da cidade, sempre pensando nisso. As grandes cidades do futuro são aquelas que abrirão cada vez mais espaço para a população, para caminhar, para usar a cidade, para estar no espaço público. É isso que a gente vê hoje em Florianópolis e nós estamos preparando a cidade para isso, porque daqui a 100 anos, quando a ponte fizer 200 anos, provavelmente eu vou só ser um nome de rua, se o pessoal me ajudar. Mas a população toda vai esperar que algum prefeito, há 100 anos atrás, no aniversário de 100 anos da ponte, tenha pensado em preparar a cidade para o futuro e nós queremos fazer esse trabalho. Acho que o senhor está num pensamento de Hercílio Luz. Quando lá no século passado pensou, imaginou, e que nós estamos vivendo justamente hoje, muito à frente do seu tempo. Deixa eu pedir só para o senhor mostrar essa estampa dessa camisa, utilizando aqui hoje, ó, Ponte Hercílio Luz, 100 anos, e deixar a sua mensagem ao munícipe, ao estado de Santa Catarina, desse dia tão importante, prefeito. Bom, eu quero parabenizar a todos os catarinenses por essa obra que completa 100 anos. Uma obra de arte como a ponte, ela só se torna um ícone se ela for abraçada pela população e pelo povo. E o que a gente vê é que a ponte Hercílio Luz se incorporou à nossa cultura, ao nosso jeito de ser do catarinense. E para Florianópolis é uma honra poder cuidar desse patrimônio que é de todos nós catarinenses e brasileiros. Se a França tem a Torre Eiffel, o Brasil tem a ponte Hercílio Luz. Isso aí, prefeito, muito obrigado. Daqui a pouquinho, né, Maria, a gente volta ainda com muitas atrações. E além da ponte Hercílio Luz, Maria, daqui a pouco a gente vai mostrar outro símbolo da capital do estado, que também já passou dos 100 anos. É mesmo, Zé? É, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. E a gente vai ter entrevista também já com artistas que retratam a nossa ponte aí com olhares diferenciados, um olhar que vem de dentro para fora também. Coisa linda, gente. É daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente já volta com o SCC Meio-Dia. Estamos de volta com o SCC Meio-Dia, nessa comemoração dos 100 anos da nossa ponte Hercílio Luz. E eu já estou aqui acompanhada do Mário César. Muitos de vocês devem lembrar dele da nossa reportagem especial da ponte que a gente vem fazendo nessa contagem regressiva. O Mário, ele é um multiartista, ele entende muito de várias artes e ele tem uma paixão pela ponte. Ele estudou a ponte Hercílio Luz. Mário, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje. Mais uma vez, né, nessa contagem regressiva, hoje comemorando aqui. É uma paixão que você tem desde muitos anos. Você é manezinho, né, Mário? Sim. Boa tarde. Boa tarde. Agradeço, né, pelo convite. A gente está presente aqui. E eu acho que é isso, né? É um dia muito importante, especial, né? De 100 anos, né? E eu gostaria até de mostrar um pouco do desenho. Esse desenho já foi feito há muitos anos? Faz uns 20 anos esse desenho, uns 15, 20 anos. E ele é um desenho feito no local e é um desenho que é feito direto, sem borracha, sem nada. É mais ou menos esse ponto de vista, um pouco mais abaixo. E aí eu vou desenhando a lápis, faço uma base a lápis e depois trabalho com nanquim. Gente, a mão livre ele fez diretamente. Parecido desse ângulo que a gente consegue ver a ponte daqui. Ó. E sem borracha, é uma coisa que eu vou usando assim, né? E é um desenho que pega a ponte olhando de fora, que é o cartão postal. A última, não sei se eu já posso... Não, já vamos para o próximo já, porque assim, ele tem vários tipos de artes, como eu falei, que envolvem a nossa ponte. Nesse primeiro é para quem vê de fora, como a gente está vendo aqui. Agora, essa próxima etapa, esse trabalho mais atual do Mário, tem a ver com quem vê a ponte de dentro, é isso, né, Mário? É isso, é uma experiência nova, eu fiz o desenho da ponte quando ela estava em restauração, que era uma época que estava... em muitos lugares até perigosos para andar, meio em ruína, né? Aquela coisa, e depois foi restaurada. E aí eu comecei a fazer um desenho da estrutura da ponte, depois dela restaurada. E ultimamente eu estou fazendo o desenho da estrutura, olhando de dentro, dessa parte mais sombreada, dessa parte das cabeceiras, de baixo, olhando a ponte de dentro para fora, né? Sim, então, quem está passando pela ponte ou observando ela ali de baixo. E nas cabeceiras, né? Porque a gente passa muito por baixo da ponte nas cabeceiras. E aí, ressaltando um pouco da estrutura, e sempre vai pegar ou a encosta, ou a paisagem do morro,
né? Então é interessante assim a questão de ter essa outra visão, que é o que eu tenho feito agora. São os trabalhos com lápis de cor, são grandes, né? Lindíssimo. Gente, o Mário, ele capricha nos detalhes, vocês podem ver, ele participou, como eu disse, com a gente nessa reportagem especial, claro, para representar, porque são muitos os artistas que retratam a nossa ponte, seja na tela, seja com caneta, com lápis de cor, como o Mário faz também, e vocês aí, artistas, também se sintam representados aqui hoje no SCC Meio Dia, né? Mário, queremos agradecer a sua participação, te parabenizar por esse trabalho belíssimo e mais uma vez estar aqui com a gente. Eu que agradeço assim, a oportunidade. A gente está aqui nesse dia fantástico. Assim. Obrigada, viu, Mário? Agora a gente vai voltar com o Tiaguinho lá para o SCC Meio Dia, mas daqui a pouco o Zanotto vai entrevistar um outro artista, ele que faz as canoas também. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais aqui do nosso centenário da Ponte Hercílio Luz. Tiaguinho, é contigo aí no estúdio. Coisa boa, Maria, que legal aí, né? A gente participar um pouquinho mais desses artistas, falar da nossa ponte, né? Isso é emocionante. Obrigado, Maria. Daqui a pouquinho a gente retorna lá com a Maria, com o Zanotto e com a Maricotinha, se ela aparecer, né? Se deixar a Maricotinha falar hoje, tá pelo jeito, sumiu lá na região da Ponte Hercílio. Se alguém souber da Maricotinha, entre em contato com a gente aí. Agora a gente muda um pouquinho de assunto, quando são 11h47, nós voltamos a falar do cão Orelha, que morreu em janeiro de 2026 na Praia Brava. O caso ganhou repercussão internacional e mobilizou todo o país também, né? Agora o Ministério Público de Santa Catarina pediu o arquivamento do processo contra os adolescentes investigados. Vamos chamar a Grazi Ubiali aqui ao vivo para trazer esses detalhes, das informações para a gente. Inclusive, né, Grazi, já chega aqui para a conversa, para a gente entender os motivos que levaram a essa solicitação, esse pedido de arquivamento. O microfone é seu, a informação é sua. Novamente, bom dia. Olha só, Tiaguinho, o Ministério Público, ele informou que as análises técnicas e as provas periciais afastam a possibilidade e a hipótese de que o cão-orelha tenha sido morto, então, pelos adolescentes. Essas análises, elas foram feitas e a investigação resultou aí após avaliar quase 2.000 arquivos digitais, que incluem vídeos de celular, que incluem sistemas de câmera de segurança, os próprios celulares apreendidos e também laudos técnicos e depoimentos. As investigações, elas identificaram aí uma diferença no tempo cronológico das câmeras de sistema de segurança. Ou seja, a câmera de sistema de segurança popular, pública, o BEM-TV, e também as câmeras de sistema de segurança do condomínio onde um dos adolescentes estava. Entre esses dois sistemas, teria aí 30 minutos de diferença cronológica, o que faz eles entenderem que é impossível que o cão e o adolescente estivessem ao mesmo tempo na praia. Além disso, tem ainda o laudo veterinário, que foi feito após a exumação do animal e que consta aí não ter nenhum tipo de agressão, de fraturas, enfim, traumas que possam ter sido causados por agressões ou por maus tratos. Eles até identificaram uma lesão no rosto do animal, mas que seria então algo antigo e ocasionado por problemas dentários ou infecção. E os promotores também alegam que não há nenhum depoimento contundente, apenas boatos e também o que eles chamam de ouvir dizer. E muitos vídeos, mas nenhum vídeo que mostre as agressões de fato. E eles acreditam ter sido muito por conta da popularização desses vídeos nas redes sociais, né? Muita mídia. Então, os boatos e os depoimentos, eles surtiram a partir do que foi divulgado nas redes sociais, como você bem disse, né? Um assunto que repercutiu mundialmente. E aí, claro, o caso, ele vai ter desdobramentos, porque o Ministério Público vai apurar inclusive possível monetização de contas nas redes sociais, ou seja, pessoas que tentaram ganhar dinheiro com esse fato, e também o caso de linchamento virtual em relação aos próprios adolescentes. A gente buscou ouvir também a Polícia Civil, afinal de contas, é ela a responsável por investigar o caso, investigou todo o caso, fez o levantamento de todas essas informações e concluiu o inquérito, encaminhando ao Ministério Público. O que a Polícia Civil nos disse? Eles concluíram o trabalho deles, entregaram ao Ministério Público e cabe ao Ministério aceitar a denúncia ou arquivar. Neste caso, por conta de tudo isso que eu expliquei, então, o Ministério Público de Santa Catarina decidiu por arquivar o caso do cão-orelha. Eu volto com você. Obrigado, Grazi. É o famoso indúbio pro réu, né? No caso, na dúvida a favor do réu, no caso a favor dos suspeitos. Se não há prova,
é o que aconteceu, é a solicitação do arquivamento. Onde não há prova, não há o crime. Obrigado, viu, Maria? Obrigado pela... Maria, desculpe, Grazi. Obrigado, viu, pelas informações, Grazi. Vem comigo aqui, Ari, porque agora são 11h51. Atenção para quem sonha com a casa própria. Em Chapecó, tá? Pessoal do Oeste aí que está ligado com a gente. Termina a próxima sexta-feira o prazo para cadastro, recadastro e inscrição nos programas de moradia popular em 2 loteamentos. O repórter Felipe Bastos tem todas as informações e a gente já pergunta para ele, né, Felipe, como é que os interessados podem concorrer aí a essas moradias? É importante serviço que você traz agora aqui na tela do SCC Meio-Dia. Novamente, bom dia. Bom dia, Thiago. Extremamente importante e relevante, até porque todo mundo sonha em ter a casa própria. E desta vez são 2 loteamentos, então está aberto, na verdade, esse período para cadastro, recadastro e também inscrições para esses 2 loteamentos. Só que um detalhe importante, o prazo termina na próxima sexta-feira, dia 15 de maio, e as inscrições são para os loteamentos Rosana 2, com 40 vagas, e loteamento Uruguai com 42 unidades habitacionais. O atendimento ele é feito de forma presencial aqui mesmo onde nós estamos, na Diretoria de Habitação e Regularização Fundiária, que fica na ala sul da Arena Condá, na rua Clevelândia, bem no centro aqui de Chapecó. O horário de atendimento é das 7 horas da manhã até às 7 horas da noite, inclusive sem fechar ao meio-dia. Segundo a Prefeitura aqui de Chapecó, muitas famílias já possuem o cadastro, mas precisam o quê? Precisam atualizar os dados como endereço, renda e também o estado civil, para que essas pessoas possam concorrer, então, uma vaga, né, nesses 2 loteamentos e continuar também aptas para participar dos programas habitacionais. Os empreendimentos fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida, em parceria com a Caixa Econômica Federal, e são voltados exclusivamente para famílias com renda bruta mensal de até R$ 3.200. Entre os critérios exigidos estão ser mais de 18 anos, morar em Chapecó há pelo menos 5 anos, estar inscrito no cadastro único e não possuir outro imóvel. A orientação também para esses interessados é de que eles não deixem para a última hora, já que a atualização do cadastro também vale para futuros projetos habitacionais aqui no município. Lembrando mais uma vez que o prazo termina na próxima sexta-feira, 15 de maio. Thiago. É a grande pedida, tá aí o detalhe. Sexta-feira, então não se atrase para não perder esse prazo. Obrigado, Felipe. Daqui a pouquinho ele retorna com mais informações para a gente aí, viu? Agora são exatamente 11h53. Com as temperaturas começando a cair, a solidariedade precisa falar mais alto em Criciúma, viu? A tradicional campanha do agasalho já está arrecadando roupas e cobertores para quem mais precisa. A Manuela Justino continua com a gente e explica onde que a população pode fazer as doações. Manu, os agasalhos de lã, os cobertores, eles são os mais urgentes nesse momento, mas todo mundo tendo como participar, colaborar, é sempre bem-vindo, é isso? É isso, o microfone é seu, a informação é sua, vem daí. Bom dia, Manu. Oi, Tiaguinho, bom dia para quem está ligado aqui no SCC Meio-Dia. Exatamente, casaco de lã, esses casacos mais pesados, cobertores, enfim, aquelas peças para o inverno mais rigoroso, né? Até porque agora que a gente começou realmente a sentir um frio mais intenso aqui em Criciúma, a campanha do agasalho da Cruz Vermelha começou oficialmente no dia 4 de maio, mas agora que a gente realmente está sentindo frio, né? E nessa época do ano, agora, quando começa o frio, muita gente faz o quê? Arruma o guarda-roupa e tira aquelas roupas, né? A gente sempre troca ali as roupas de verão, né? Guarda elas para a próxima estação e começa a procurar os casacos e colocar mais à vista, digamos assim. Muita gente faz ali a seleção nesse momento, então já dá para fazer essas doações, tá? Porque o pessoal da Cruz Vermelha já está trabalhando, inclusive a Cruz Vermelha é aqui de Criciúma, mas as doações são feitas em várias cidades aqui do sul do estado. Então o pessoal que tem a doação já não precisa esperar, já pode procurar a sede da Cruz Vermelha, que fica no bairro Pinheirinho, aqui em Criciúma. Mas além da Cruz Vermelha, também as doações podem ser entregues na sede da Polícia Militar, no batalhão, né, ou nos pontos da Polícia Militar, Polícia Civil, Defesa Civil, Assistência Social e também, né, na Secretaria de Assistência Social e na sede dos CRAS nos bairros. Então tem muita opção, só se a gente considerar aí a sede dos CRAS, pertinho no bairro de cada morador aí tem
um mais próximo e dá para fazer essa entrega, essa doação que é bem importante. Então, conforme eles vão recebendo as doações, já vão doando justamente para poder alcançar essas famílias, né, que não podem esperar, né? Quem tem frio não espera, e aí eles já fazem a triagem, já fazem essa doação. E só reforçando aqui uma informação da Cruz Vermelha aqui em Criciúma, que fica no bairro Pinheirinho, as entregas, as doações, melhor dizendo, elas são recebidas em um dia específico da semana, que é nas quintas-feiras, da 1h da tarde até as 5h. Então, o pessoal só se atenta para não perder a viagem, mas nos outros pontos eles recebem todo dia. E aí o pessoal pode se mobilizar, né? Fazer um grupo aí de vizinhos, de amigos, o pessoal do prédio. Combina, todo mundo faz a doação, uma pessoa vai lá, leva de carro e já contribui aí para quem mais precisa nesse inverno. Volto contigo aí no estúdio. Ó, Manu, é isso. Obrigado pelos detalhes, pela informação. Eu tenho certeza que você em casa aí já fez essa troca, né? Já tirou, tem muita roupa nesse momento no varal, no solzinho. Fala sério que não tem. Tirando o mofo, tirando aquele cheirinho, muito já foi para a máquina de lavar. E aí você separa, ó, essa aqui eu não vou usar, não usei no inverno passado, não vou usar agora, então aproveita para fazer a sua doação. Agora a gente vai para Lages e daqui a pouquinho a gente vai falar de Lages aqui no estúdio, porque a corte da Festa do Pinhão já está aqui presente. Daqui a pouquinho a gente vai trazer todas as informações, o detalhe e o convite para você ao vivo aqui no estúdio. Eu disse que nós vamos para Lages, né? Então vamos agora para lá, porque a Fundação Carlos Joffre do Amaral realizou a entrega dos donativos arrecadados na campanha do Agasalho 2026 para as instituições e associações de moradores parceiras. Agora as entidades vão fazer a distribuição das peças para as famílias em vulnerabilidade social, lá de Lages. O ato de entrega aconteceu na tarde de terça-feira e claro que a Xana Marcon acompanhou tudo por lá. Agora eu quero já perguntar para ela, Xana, já se tem a ideia de quantas peças foram arrecadadas, a entrega já foi feita? Atualiza para a gente aí novamente, bom dia. Ô, Tiaguinho, você sabe, né? Você já acompanhou a campanha do agasalho diretamente aqui em Lages, né? Pessoalmente. Você sabe como essa campanha é muito querida e abraçada por toda a comunidade aqui em Lages. Então, a gente só tem que agradecer porque realmente foram muitas peças arrecadadas, quase 40 mil peças, no total 39 mil peças, mas sempre chega um pouquinho a mais, né? Mesmo que essas que foram entregues, né? As 39 mil que foram entregues para as instituições, para as associações de moradores e também para os serviços socioassistenciais aqui do município, que vão fazer a distribuição agora para as famílias em vulnerabilidade social, mas sempre chega, né, peças a mais. Durante todo o ano as pessoas continuam fazendo as doações e levando na sede do Grupo SCC aqui em Lages, lá na Rádio Clube, levando então solidariedade para aquecer as pessoas que mais precisam neste inverno. Então, foram ontem à tarde, né, entregues para as associações de moradores, instituições parceiras e também esses serviços socioassistenciais da Prefeitura, os donativos, então, os agasalhos, roupas, cobertores, calçados, arrecadados durante toda a campanha, que esse ano começou um pouco mais cedo. Começou em março, para que agora, em maio, fossem entregues, então, bem no período em que o frio realmente chegou aqui na Serra Catarinense. E ontem à tarde a gente acompanhou tudo, vocês estão vendo aí nas imagens, então, a entrega, né, para as instituições. E a gente conversou, claro, com o Dr. Roberto Amaral, presidente do Grupo SCC, e também com o comandante do 1º Batalhão Ferroviário, onde foi realizado aí essa cerimônia de entrega, né, lá na sede do batalhão, porque o batalhão é um grande parceiro da campanha do agasalho e todos os anos, então, faz essa logística, ajuda, né, a Fundação Carlos Joffre do Amaral nessa logística de recolher todos os agasalhos arrecadados, né, durante a campanha, levá-la para a sede do batalhão, fazer a triagem e aí depois deixar tudo pronto, montadinho para fazer a entrega aí para as instituições. Vamos ouvir o que o Dr. Roberto Amaral e também o comandante do batalhão falaram. Vamos ouvir. Para nós é bastante importante entender que o inverno está começando. Agora nós estamos no início de maio e já estamos entregando os agasalhos, já participamos das quatro fases disso, né? Essa é a última entrega do material para que chegue na ponta, para que possa ajudar o menos favorecido nesse inverno. Então, nós conseguimos isso, foi bastante importante, mas contamos com o apoio incondicional do Exército Brasileiro, das entidades, da Prefeitura, enfim, de todos aqueles que de uma maneira ou de outra colaboraram nessa campanha do agasalho. O batalhão ele tem trabalhado na campanha do agasalho há mais de 20 anos, né? Então, para a gente é muito importante participar dessa ação solidária, que ela tem um alcance social muito grande aqui na região de Lages.
Então é isso, né? Campanha do Agasalho, mais uma vez, sucesso. Agora as entidades vão fazer a entrega, então, para as comunidades, né? Para as pessoas dos bairros, para as pessoas em vulnerabilidade social aqui de Lages. Mais um ano de sucesso da Campanha do Agasalho, da Fundação Carlos Joffre do Amaral e do Grupo SCC. E a gente, claro, ano que vem, novamente mais uma campanha aí para ajudar quem mais precisa neste inverno. Volto com você no estúdio, Tiaguinho. Obrigado, Shaina. A gente continua com o teu áudio aí, porque são exatamente meio-dia, o sino badalando, o sino desse momento da igreja, da catedral, e a Shaina está ali pertinho, possivelmente a gente consegue ouvir ao vivo, só aqui no SCC SBT você consegue configurar o seu relógio, a sua hora, através do sino de Lages, só aqui. Obrigado, Shaina, obrigado aí pela sua participação, viu? Agora você que nos acompanha em toda Santa Catarina no SCC Meio-Dia, hoje é dia do aniversário centenário da Ponte Hercílio Luz. E de lá fala Maria Esther, o Zanotto, a Maricotinha, que estão ao vivo lá na ponte. Inclusive, hoje tem a Tarde é Nossa, que vai ser ao vivo de lá. E mais tarde eu estarei, né, no Tá Na Hora Santa Catarina, também ao vivo da Ponte Hercílio Luz. E para lá que nós vamos nesse momento, porque o Zanotto agora vai falar também de algo histórico, cultural, Canoa de Garapuvu, é isso? Ô Zanotto, conta pra gente aí, eu sei que você é um excelente historiador, você e a Maria gostam muito da história aqui da nossa região, mas agora o assunto é canoa, é isso, Maria, Zanotto? Volto pra vocês aí, direto, ao vivo da Ponte Hercílio Luz. É isso, Tiaguinho. Agora nós vamos falar da canoa também, outro símbolo aqui de Florianópolis, que tem tudo a ver com a nossa ponte também, mas é o Zanotto que vai tocar essa entrevista, coisa boa que a gente vai levar pro pessoal de casa, né? Só que estava me dando conta aqui que o nosso querido Thiago Pires vai ter uma grande vantagem quando ele estiver aqui vivendo esse momento centenário, porque ele vai estar, Maria, naquele momento que é o fim de tarde, aquele pôr do sol que nós temos na Ilha da Magia, e fica o convite para você continuar com a gente ao longo dessa quarta-feira, logo mais o nosso Tá Na Hora Santa Catarina, com o Thiago Pires aqui, com a Júlia Matos também mostrando esse fim de tarde. Maria Esther, antes de eu conversar com o Baga, já andaste canoa? Nunca, Zanotto. Só barco normal, Só motor? barco normal. Remo? Remo também, mas a canoinha assim, ó, nunca. Eu também não. Vamos ver se o Baga providencia isso. Está aqui com a gente o Baga, essa figura conhecida muito da pesca aqui no estado de Santa Catarina. E o Baga hoje veio com a gente para mostrar aqui, ó, uma réplica da canoa de um pau só. Porque o Baga vai trazer uma história que ele viveu e estava me contando aqui. Gente, para quem não sabe, antes da construção da Ponte Hercílio Luz, essas embarcações que até hoje continuam sendo utilizadas na pesca artesanal da tainha, já eram usadas pela comunidade para fazer a travessia ilha-continente. A mesma canoa de um pau só, a remo, sem nenhum motor. Ô Baga, eu quero que você conte ao vivo aqui para Santa Catarina o que você estava me revelando minutos atrás, que você com seu pai teve ainda pequenininho essa sensação de fazer a travessia vindo do continente, do norte da ilha, aí você me conta, e parando no mercado público antes mesmo da chegada do aterro da Bahia Sul. Que momento, hein, Baga? Muito bom dia. Bom dia, Zanotto. Bom dia a todos que estão nos escutando. Enfim, a canoa de um pau só, essa canoa de Garapuvu, Zanotto, ela simboliza, assim como a ponte está simbolizando hoje, esse centenário dela. Nós temos registro de canoa. A canoa hoje, que eu tenho do meu sogro, ela tem 110 anos. Nós tivemos agora, nessa semana, um registro da canoa de 1910. A fabricação dela lá no inglês. É uma das canoas mais antigas que nós temos na ilha. Mas sim, Zanotto, assim, a importância da canoa de um pau só, a importância desse material que temos aqui, assim como a importância da ponte, que ela quando fazia a travessia da ilha continente, hoje a ponte ela pegou essa função. Mas essa canoa é um patrimônio também cultural de Santa Catarina, de Florianópolis principalmente, porque é o símbolo da pesca artesanal. Isso é uma coisa que a gente tem que manter vivo essa tradição e ter essa canoa como o nosso símbolo de maior orgulho que tem. Ô Baga, da sua recordação ainda pequeno que seu pai fazendo a travessia de canoa, era todo dia ou quando batia o vento sul era melhor não atravessar? Zanotto, assim, o vento sul era difícil, principalmente nós que moramos no norte da ilha, para tu vir do norte da ilha até Canasvieira, onde eu falei para ti que a gente fazia aquela travessia para trazer até o pessoal que não tinha ônibus. A gente vinha a pé ou vinha de carroça, né? Então, quem tinha canoa vinha a remo até Canasvieira, que é onde tinha a estrada já, e dali pegava um ônibus, que era uma vez por dia, para ir vir para a cidade, né? Então, essa vivência, essa travessia que eu passei com meu pai, é um orgulho muito grande que eu trago dentro de mim, por ser um pescador, por ser um nativo da ilha, e estar aqui
aqui hoje, comemorando 100 anos e apresentando o maior símbolo da pesca catarinense, que é a canoa de um pau só. Só agradecer, Baga, a tua vinda hoje aqui com a gente. Mandar um grande abraço para o meu vizinho lá do Ribeirão, seu Júlio, que é um dos poucos artistas, artesão, que faz réplicas como essa. O Baga estava me contando que, se não é aqui, é lá na Laguna, que eles precisam pedir e encontrar esses profissionais que conseguem fazer essa obra-prima, esse material. Tanto essa réplica como as canoas que ainda são utilizadas na pesca artesanal. E justamente elas que são as estrelas agora, que eu convido você a acompanhar essa reportagem. Essa relação da Ponte Hercílio Luz centenária com as canoas que já passaram os 100 anos e continuam cumprindo a sua missão na pesca artesanal aqui no litoral catarinense. Veja só. Um título que envolve tradição, cuidado de manutenção e, nesse caso específico, a necessidade de estar documentado. Afinal, qual rancho de pesca artesanal possui a popular canoa de um pau só a remo mais antiga de Florianópolis? Encontramos aqui no Rancho do Nilo, que fica no costão da Praia dos Ingleses, uma canoa mais antiga que a centenária Ponte Hercílio Luz. O documento revela o ano de fabricação, 1910. Para chegar a essa idade conservada, o cuidado ultrapassa as gerações. 126 anos, a primeira vez que ela foi reformada. Com meu pai e meu tio, quando chegava de pescar, eles passavam a mão, tirava a rede e ia com um paninho secar o fundo dela todo, cara. Pensa nos homens para cuidar de uma canoa. Além da atividade da pesca artesanal da tainha, as canoas que já ultrapassaram 100 anos também carregam uma lembrança que faz parte do centenário da Ponte Hercílio Luz, quando essas embarcações eram usadas para a travessia de pessoas do continente para a ilha de Santa Catarina. Meus avós contavam, né, da canoa, da travessia para a ponte, da ponte, quando não existia a ponte. Até outro dia eu estava num evento e ganhei uma foto das canoas fazendo a travessia das pessoas entre o continente e a ilha. Era feito de canoa remo, canoa de um pau só. Olha a importância que tem essas canoas de um pau só, o centenário que ela é. Assim como a ponte está fazendo 100 anos, as canoas, tem muita canoa dessa, tipo essa aqui do fundo, que tem mais de 130 anos. Além da travessia ilha-continente, essas mesmas canoas centenárias também eram utilizadas para transportar os peixes capturados nas comunidades da capital até o mercado público. E assim como serviam também nossos pescadores, né, principalmente na nossa região do norte da ilha, às vezes para tu levar o peixe, né, para tu vender, como não tinha estrada, então a gente levava onde tinha estrada, né? Então saía de Ponta das Canas, aqui para levar até a praia de Canasvieiras, onde já tinham, não era o asfalto, mas já tinha estrada, né? Então os pombeiros que vinham comprar peixe para o mercado já pegavam dali, mas a gente tem que fazer essa travessia também com a canoa a remo para levar esse peixe. Assim como a centenária Ponte Hercílio Luz, as tradicionais canoas usadas na pesca da tainha venceram o desgaste de mais um século e continuam fazendo parte da história, da tradição, da cultura ilhéu. Em meio a todos os avanços tecnológicos desse novo século, a Hercílio Luz e as canoas ainda cumprem suas missões, seja na travessia ilha-continente ou rompendo as ondas nas praias, para levar redes e pescadores ao encontro dos peixes, em cada nova safra da tainha. Zanotto agora há pouco me perguntou se eu já tinha andado de canoa. Eu falei, nunca, mas calma que essa... Tem prazo de validade essa resposta, Zanotto, porque o Baga acabou de me convidar para dar um passeio de canoa. Eu topei, vou fazer uma reportagem para mostrar para vocês aí de casa, mostrando essa minha experiência. Bora, Zanotto, vamos junto? Bora, Ponta das Canas que nos aguarda. A gente vai lá com o Baga, então, que também quero experimentar essa sensação, né, de estar remando essas canoas centenárias, muito utilizadas ainda na pesca da tainha e fazendo a travessia lá atrás, quando não tinha ainda a Ponte Hercílio Luz. Mas agora, minha querida Maristéria, está na hora dela. A nossa Angélica Varaschini chegando com as informações do nosso SCC Esporte. Olá, pessoal de casa, que coisa linda, Maria Esther, Henrique Zanotto e aqui Thiago Pires nesse dia tão especial, o centenário da nossa Ponte Hercílio Luz. Mas claro que tem muita informação do esporte por aqui também. E a gente começa falando dela, gente. 29 dias, 29 dias para a Copa do Mundo, que você vai ver aqui na telinha do SCC SBT. E olha, o SBT está preparando uma super programação com um timaço que não vai ter para ninguém. Olha, só isso que eu tenho para falar para vocês. A maior Copa
com a melhor cobertura. E ontem foi a entrevista coletiva lá no SBT, passando todos os detalhes do que a gente vai acompanhar a partir de agora. Era o pênalti decisivo. O craque da Itália, Roberto Baggio, correu para a bola e bateu para fora. Era a conquista do tetracampeonato, transmitida aqui pelo SBT. Mas não foi a única. Transmitimos também os mundiais de 1986, de 1990 e de 1998, quando o Brasil perdeu a final para a França de Zidane. Azedou de novo molho em Saint-Denis. Agora o SBT está de volta e prepara uma cobertura histórica para a Copa de 2026. E com a voz mais emblemática do esporte, Galvão Bueno. Esta será a 14ª participação dele no evento. Muita honra estar fazendo minha 14ª Copa do Mundo. E eu digo sempre, me faltava a casa de Silvio Santos. Nós somos vendedores de emoções. Do outro lado, você tem a realidade dos fatos. Tem que misturar isso tudo bem direitinho. Na coletiva de imprensa realizada hoje no SBT, foi apresentada toda a equipe de narradores, comentaristas, repórteres e apresentadores que participarão do Mundial. O SBT transmitirá 32 partidas, todas com pré-jogo. E no horário nobre, um programa diário com o balanço da Copa. Deu para todo mundo ver que o time está bem entrosado, naquele DNA do SBT, todo mundo brincando. E eu tenho certeza que vai ser a maior transmissão da história que a gente vai fazer para a TV aberta, na nossa tela aqui do SBT, para a Pay TV, N Sports e para o nosso streaming, que é o Mais SBT. A gente já está muito bem dentro e fora de campo, dentro e fora das transmissões, e a gente tem esse craque, esse Pelé, que é o Galvão Bueno. A equipe, apesar de experiente, não esconde a ansiedade. Eu acho que é importante isso, acho que jogadores experientes também, quando vão atuar em decisões, e Copa do Mundo é uma coisa bem grandiosa, esses jogadores também têm, no início, naqueles minutos iniciais do jogo, um certo frio na barriga, vai dar certo, tudo vai funcionar bem, não vai? Estou muito feliz que a nossa equipe tem muitas mulheres aqui representando. Entendemos de futebol, gostamos de futebol, eu acho que isso é o mais importante. Para os ex-jogadores que vão participar como comentaristas, a tensão é diferente da que eles já viveram dentro de campo. Hoje eu vi a minha responsabilidade, né? Porque até então, legal, contratado, vou comentar os jogos da Copa e tal, mas depois dessa coletiva eu fiquei assustado, eu falei, preciso me preparar. Eu vou dar alguns detalhes daquilo que o jogador pensa dentro de campo, porque algumas vezes acontecem algumas situações no jogo que só você estando lá dentro para você entender quais são as decisões que algum jogador toma. Na transmissão dessa Copa do Mundo, o SBT vai trazer de volta um mascote que marcou a conquista do Tetra, o amarelinho, que representava as emoções dos torcedores, principalmente a alegria dos gols. Que o amarelinho vibre muito na tela do SBT. Eu quero muito que as pessoas nos escolham, eu quero muito que as pessoas passem esses 40 e poucos dias com a gente, que elas assistam aos programas e aos jogos e falem, puxa vida, que equipe legal, que equipe gostosa de ouvir, que companhia agradável. A alegria e o entusiasmo de toda essa turma não deixam dúvidas do que vai acontecer daqui a 30 dias. A Copa que o Brasil quer ver é aqui. A Copa é aqui com esse timaço do SBT que você vai acompanhar. E falando em Copa do Mundo, você já sabe, segunda-feira, dia 18, às 5 horas da tarde, é dia da convocação de Carlo Ancelotti. É quando vamos saber quais serão os 26 jogadores que irão para a Copa. E não tem como, né? A pergunta é sempre a mesma. Vai Neymar? Não vai Neymar? Pois é, em entrevista exclusiva à agência Reuters, Ancelotti disse que a decisão sobre a convocação de Neymar não será fácil. Mas garantiu que ele não se sente pressionado com isso e ainda disse que o critério para a decisão será a condição física do jogador. Vamos ver um trechinho do que o Ancelotti falou. Neymar é um jogador importante para este país por el talento que ha mostrado sempre, que ha tenido problema, que está recuperando, que está trabajando fuerte para recuperar, que está jugando. Obviamente, para mí, una decisión no tan sencilla. Hay que evaluar bien pro y contra. Pero esto a mí no me mete presión.
Tá aí o Ancelotti, até segunda-feira que a gente vai conhecer. E o Neymar tem 2 jogos para mostrar que deve ir à Copa do Mundo antes do anúncio final dos 26 nomes. Tem jogo, o Santos joga pela Copa do Brasil, hoje inclusive, e depois no final de semana ainda tem mais um joguinho pela Série A do Campeonato Brasileiro. E aí o Ancelotti vai definir se o menino Ney vai ou não para a Copa do Mundo. E como vocês estão vendo hoje, o programa é todo especial, o SCC Meio-Dia da nossa querida Ponte Hercílio Luz dos 100 anos. E claro que o SCC Esporte também quer fazer a sua homenagem. Você que conhece aí a Ponte, já sabe de tudo isso? Você sabe que a Ponte pode fazer ainda mais história entrando pro Guinness Book. Um manezinho que teve uma ideia de atravessar, de fazer essa travessia ilha-continente de um jeito diferente. Há 100 anos, ela conecta histórias. A Ponte Hercílio Luz atravessou gerações, resistiu ao tempo e virou muito mais do que concreto e aço. Virou símbolo de Florianópolis, cartão postal. Mas agora poderá entrar na história por outro motivo. Nascido e crescido aqui nessa cidade, sempre rodeado por muita gente que me inspira, sejam atletas, sejam pescadores nativos, seja quem veio de fora e veio morar aqui e cuidar da cidade, é o que me dá essa vontade de fazer algo diferente. Será através da coragem e do equilíbrio que Rafa Brígio enfrentará uma das maiores aventuras da carreira, ao realizar a maior travessia de highline urbano do mundo. Nada melhor do que celebrar 100 anos da ponte do que fazer a maior arte que a gente poderia fazer, assim. Eu tive o prazer de fazer isso em diversas cidades pelo mundo, mas nenhum se compara a poder construir um recorde tão simbólico, né? Eu brinco que eu vou estar resolvendo o problema da mobilidade construindo a 4ª ponte, mas só eu posso caminhar. O Rafa já tem 9 recordes na carreira praticando highline. 3 mundiais registrados no Guinness. Ele atravessou um vulcão ativo na Austrália. Também atravessou o céu da Serra Catarinense entre 2 balões. E fez a travessia na maior cachoeira do mundo, em Santo Ângelo, na Venezuela. Por aqui, muito treino. Serão 1.232 metros de travessia aqui, ó, nessa fita estreita a 82 metros acima do mar. Esse é o desafio do Rafa. Os números já impressionam, mas para ele esse desafio será ainda mais especial. O Rafa, manezinho, que atravessou a Ponte Hercílio Luz milhares de vezes, vai fazer o mesmo trajeto, ligar a ilha ao continente, mas de uma forma diferente. Ele vai fazer isso pelo céu. A travessia será no sábado, dia 16, às 9h30 da manhã. E o Rafa conta com uma equipe de mais de 30 pessoas para auxiliar na preparação e na montagem. E na sexta-feira, ele ainda vai fazer o percurso como treino. Eu estou fazendo uma travessia que ela é 2 vezes maior do que o meu maior highline que eu já fiz, assim. E na época também foi um recorde significativo que eu fiz na Serra Catarinense. Mas eu sei que eu estou preparando bem, estou com uma equipe incrível, né? Tenho o apoio da cidade, da grande maioria das pessoas, tenho empresas super importantes aí apoiando e acreditando. Venho treinando, venho me preparando fisicamente muito. Então eu estou preparado aí para dar esse show e para sentir todas as emoções necessárias. Durante 100 anos, a Ponte Hercílio Luz desafiou o tempo e atravessou gerações. Agora ela também inspira coragem. No alto, entre ilha e continente, Rafa Brígio tenta transformar equilíbrio em história, em um dos cenários onde esporte, superação e um dos maiores símbolos de Santa Catarina se encontram no mesmo horizonte.
Tá aí a nossa homenagem também à Ponte Hercílio Luz e ao Rafa, que sábado vai fazer essa travessia e, se tudo der certo, entrar mais uma vez no Guinness Book e levar a nossa Ponte Hercílio Luz junto com ele. O nosso SCC Esporte de hoje vai ficando por aqui. Amanhã eu volto com muito mais, mas agora o Thiaguinho dá continuidade ao nosso SCC Meio-Dia, que está com o estúdio recheado. Tá lindo esse estúdio por aqui. Thiaguinho, é contigo. Agora é da Serra Catarinense. A nossa querida Festa do Pinhão, já estou aqui com o Piara do meu lado, Piara Boschi, recebendo a prefeita de Lages, a Carmen Zanotto, que está aqui conosco, e essa corte maravilhosa também, assim como os músicos, o Marcelo Bernardi e o Bel Brito. Acho que eu não errei. Acertei? Agora acertei. E claro, tá chegando a hora, Piara. Nós estávamos aí na contagem regressiva, prefeita, dos 100 anos, deu 100 dias. Agora faltam poucos dias para a nossa Festa do Pinhão, não é isso? Seja bem-vinda. Muito obrigada, exatamente. O frio já chegou e, consequentemente, a nossa 36ª Festa Nacional do Pinhão. Estamos aqui acompanhados da nossa realeza, dos músicos, porque nós vamos ter muita cultura, muita gastronomia, shows nacionais e, é claro, né, a nossa encantada sapecada da canção nativa. Coisa boa. Piara. Prefeita, prazer ter aqui contigo no estúdio do SCC SBT. Ano passado a senhora assumiu e teve que improvisar muito, mas teve que colocar em pé uma Festa do Pinhão com um outro perfil. Agora, o que a gente pode esperar da Festa do Pinhão desse ano? Com esse novo jeito, mas também relembrando o velho estilo. Bom, primeiro dizer que a gente agregou, né, as duas etapas. A experiência positiva que nós tivemos no ano passado, de fortalecimento do nosso centro da cidade, do Recanto do Pinhão, com a sapecada da canção nativa no espaço do centro da cidade, fortalecendo o nosso comércio, atendendo a nossa população. E neste ano a gente retorna para o parque também, lá que vai ser a nossa Arena Pinhão, com os shows nacionais e com a participação efetiva da nossa Uniplac, a Universidade do Planalto Catarinense, a CIL e o CDL. Então, quem vai estar dentro do espaço da Arena Pinhão também é o nosso comércio, a nossa gastronomia lagiana, serrana e com a participação, inclusive, dos nossos 18 municípios, ou seja, Lages, com os outros 17 municípios da Mures lá presente nos pavilhões. A Festa do Pinhão sempre foi uma das mais icônicas festas de Santa Catarina, atraiu sempre o estado inteiro e atrai o estado inteiro. Eu lembro, eu, estudante universitário, a mobilização que era no campus da UFSC para ir para Lages viver a Festa do Pinhão, não só pelos shows, mas pela própria experiência, pelo frio, pela comida. Mas, ao longo nos últimos anos, com o desenvolvimento do estado, muitas festas regionais foram crescendo também. O que a Festa do Pinhão continua tendo para que Santa Catarina inteira queira ir para a Festa do Pinhão? Os shows nacionais desse ano, então, repito, voltaram para o nosso espaço do parque, que é a nossa Arena Pinhão. Os shows nacionais atraem muita gente, então a gente fortalece e refaz o convite para estarem conosco do dia 22 ao dia 7, nessa grande programação que a gente tem nos 3 espaços que a festa vai acontecer. E é uma experiência. Eu diria que a festa não é só o show nacional, não é só a gastronomia, não é só o frio. É um conjunto de momentos que tem que trazer para o nosso turista, para o nosso serrano, para o nosso lagiano, uma experiência. E a gente está trabalhando nesse sentido, de deixar uma grande experiência num período que ele é muito atrativo em função do frio que nós vivemos, e ele já chegou, como eu disse anteriormente, mas é essa festa da cultura, da gastronomia, do estar com as pessoas, né? E eu tenho certeza absoluta que será um grande sucesso e estamos super bem representados pela nossa realeza, pela nossa cultura, da nossa música, sem negligenciarmos os shows nacionais, que também são um grande atrativo. Nós tivemos no ano passado, mas foi num volume, vamos dizer assim, menor, e nesse ano nós temos 16 shows nacionais. Eu vou lá comer uma paçoca de pinhão e acompanhar os shows também. Estão todos convidados, a nossa abertura vai ser no dia 22, no centro da cidade, no espaço do Calçadão, no nosso espaço do Recanto, onde também vai acontecer essa sapecada, onde nós temos as entidades da sociedade civil lá comercializando a nossa gastronomia, e isso ajuda muito as nossas entidades beneficentes. E, na sequência, também, né, caminhamos com a sapecada e com o nosso espaço do parque, também no mercado público. Todos estão super convidados, venham para a nossa 36ª Festa Nacional do Pinhão, que está sendo preparada, repito, com muito carinho, com muito trabalho, por parte de todos.
Agora, Piara, não tem como falar em festa e não falar na realeza. Eu vou pedir ali para nossa rainha, né, apresentar a realeza e, mais do que isso, quero saber de ti da responsabilidade. Está chegando a hora, depois de divulgar tanto, é a hora de receber todo mundo que vai chegar em Lages. Conta pra gente. Obrigada, Tiago. Nós estamos muito felizes em estar aqui. Eu sou a Maria Júlia, sou a rainha da 36ª Festa Nacional do Pinhão e estou aqui com as princesas Maria Luísa e Emily. E com certeza é uma responsabilidade muito grande. Nós temos uma festa belíssima, uma edição este ano que vai ser histórica, complementando cada vez mais a nossa tradição, reforçando as nossas raízes, a nossa cultura. E para nós, né, é um senso muito grande de responsabilidade, de estar lá à frente, de receber bem cada um dos nossos visitantes da festa. E como a nossa prefeita Carmen já trouxe, a nossa festa ela está recheada de muitas atrações, de novidades também, com o nosso pavilhão gastronômico, com nossa pista de gelo, com parque também. Então é um momento realmente de reunir a família, os amigos e de que todos venham para a nossa festa vivenciar esse momento conosco. Reforçando a data, vocês estão muito convidados para estar conosco do dia 22 de maio a 7 de junho em Lages. Todos os caminhos levam a Lages. Prefeita, obrigado pela presença, obrigado à realeza. Agora, prefeita, não tem como a gente encerrar, vamos para o intervalo rapidinho, mas antes tem que ter música, né? Festa do Pinhão sem música não é festa do Pinhão. Não é festa do Pinhão, não é tradição, não é cultura. Então, vamos lá. Mais uma vez, reforçando o convite, venham todos à nossa 36ª Festa Nacional do Pinhão e estão super convidados. Marcelo Bernardo e Bel Brito, então, com música para a gente ir para o intervalo do SCC meio-dia. A gente já volta. Do pinguim pra seu nasceu o pinhão nasceu a festa da tradição. Nessa festa tem churrasco, tem paçoca de pinhão, chimarrão, tem cevada e pão, frango de galpão, tem artistas no palco, a pegada da canção. A serra chama para a festa, vem pra festa do Estamos de volta com o SCC Meio-Dia, nessa tarde mais do que especial, em homenagem à centenária Ponte Hercílio Luz. 100 anos, 13 de maio, chegou. Vamos para lá, dá tempo já, Prado? O pessoal já pode conversar conosco? Pode estar, com certeza. Zanotto, Maria Esther estão lá na cabeceira da Ponte Hercílio Luz, porque é de lá que hoje tudo acontece. É para a gente homenagear, brindar os 100 anos da nossa velha senhora. Maria, Zanotto, com vocês. Seguimos por aqui, Tiaguinho, nessa comemoração, cada hora chegando mais gente para comemorar junto aqui com o SCC Meio-Dia. E nós já estamos, né, Zanotto, muito bem acompanhados. Camerata Florianópolis já vai fazer uma apresentação ao vivo nessa comemoração por aqui. Eu vou começar esse bate-papo com a Maria Elita, ela é produtora da Camerata Florianópolis e ela está há 28 anos, gente, ajudando a levar a Camerata aí para todo o nosso estado, para chegar até vocês. Maria Elita, muito obrigada pela sua participação. Qual é a ligação? Conta pra gente da Ponte Hercílio Luz com a Camerata Florianópolis. Boa tarde. Eu que agradeço, Maria Esther. Nós temos uma ligação realmente muito grande, mas foi muito marcante na pandemia. Nós procurando, né, trabalhos para a orquestra e gravamos aqui uma música, a orquestra inteira nessa ponte, com a solista, nossa espala Iva Giraca, com o maestro Jefferson Della Rocca. Foi realmente um momento assim, importante e emocionante. E a gente tem isso, né, em todas as plataformas. Procurem, é um vídeo lindo, essa ponte ela é emoção, ela é história, ela é linda. A Maria Elita até estava me contando aqui nos bastidores antes que ela tem uma ligação pessoal com a ponte, que ela lembra de quando ela vinha muito pequenininha e sentiu uma emoção enorme ao passar pela ponte, né? Sim, há meio século atrás, eu morava em Araranguá, né? Então uma família com 5 filhos. E os meus pais, né, nos traziam para visitar um tio morando aqui na ilha. E eu sabia que quando que a gente estava chegando na ponte, que a gente passava pela ponte, eu estava chegando na casa do tio. E eu sempre ficava com o coração se batendo rápido, porque era emocionante. Para mim aquilo já era uma experiência, né, passar pela Ponte Hercílio Luz. É uma ligação muito bonita, né? E isso que a Maria Elita está trazendo, eu tenho certeza que muita gente em casa se identifica também, né? Lembrando desses momentos aqui, dessa chegada, da entrada da ilha. Agora, Zanotto, antes da gente ouvir a Camerata, esse quinteto de cordas que está aqui com a gente hoje, vamos bater um papo com o maestro? Com certeza. Até porque eu estava relembrando aqui com o maestro, né, de toda essa história centenária da Ponte Hercílio Luz, das décadas que ela ficou interditada, fechada para veículos, para o público, porque hoje ela é um palco de apresentações. Ela é o centro dos eventos culturais aqui de Florianópolis.
E a Camerata, que tem 32 anos de história, também tem um momento muito importante, porque vocês puderam fazer uma apresentação na Ponte Hercílio Luz no dia da reabertura dela, né, Maestro La Rocca? Muito bom dia. Bom dia. Sim, na reabertura nós fizemos um concerto inteiro com músicas brasileiras, foi um momento muito importante. A gente trouxe, nesse mesmo dia, resgatamos lá a música do Luiz Henrique Rosa, né, a Ponte Hercílio Luz, que passou a ser praticamente um símbolo, né, musical em relação à ponte. E a gente gravou vários clipes, vários trabalhos aqui em cima da ponte, dentre eles, como a Maria Rita se referiu, ao Rondó de Mozart, o dia que a Camerata tocou Mozart em cima da ponte. E também agora, né, num vídeo que a gente gravou especialmente para uma turnê que a Camerata vai fazer na próxima semana, para fora do país, a gente gravou o Catavento Girassol do Ginga, e Aldir Blanc, uma música fantástica, que teve como cenário também a Ponte Hercílio Luz. Maestro, o senhor está falando de música, já deixou a gente ansioso, né, Maria Esther, para esse momento. Então, que o senhor fique à vontade para dar as suas coordenadas e mostrar um pouquinho ao vivo aqui da apresentação da Camerata, né, Maria? Vamos lá, então. A Maria vai rapidamente apresentar os músicos, os artistas que estão aqui com a gente hoje. Maria, conta pra gente quem é que está aqui. Então, nós temos aqui o nosso quinteto de cordas da Camerata Florianópolis: Iva Giraca, Débora Remor, Mariana Barardi, Érico Schmidt e Gabriel Bon. E da cantora soprano Carla Domingues, que vai cantar, então, Rancho de Amor à Ilha. Muito bom, muito feliz com isso. Vamos lá então, gente, ao vivo para vocês na tela do SCC SBT. pedacinho de terra, beleza sem par. Jamais a natureza reuniu tanta beleza, jamais algum poeta teve tanto pra cantar. Um pedacinho de terra, beleza sem par. Ilha da moça faceira, da velha rendeira tradicional. Ilha da velha figueira, onde em tarde fagueira vou ler meu jornal. Tua lagoa formosa, ternura de rosa, poema ao luar, cristal onde a lua vaidosa, ancestrosa, dengosa, vem se espelhar. Um pedacinho de terra perdido no mar. Um pedacinho de terra, beleza sem par. Jamais a natureza reuniu tanta beleza, jamais algum poeta teve tanto pra cantar. Um pedacinho de terra, beleza sem par. Ilha da moça faceira, da velha rendeira tradicional. Ilha da velha figueira, onde em tarde fagueira vou ler meu jornal. Tua lagoa formosa, ternura de rosas, poema ao luar, cristal onde a lua vaidosa, ancestrosa, dengosa,
vem se espelhar. Show de amor à ilha, Camerata, Maria Esther, nós somos dois sortudos de estar aqui vivendo esse momento com uma apresentação dessa, com essa plateia aqui ao vivo prestigiando também. Que dia que fica para a história, Maria? Dia, privilegiados, e vocês aí de casa também. Parabéns, Camerata Florianópolis, por essa apresentação belíssima que vocês acompanharam ao vivo aí de casa. A gente continua ainda falando dessa programação especial agora de aniversário. Vamos chamar ao vivo o Murilo, ele está na Biblioteca Pública e ele vai falar de cartões postais que estão envolvidos também com a nossa ponte, Zanotto. Vamos para lá? Conta pra gente, Murilo. Zanotto, Maria Esther, a gente está ao vivo aqui na Biblioteca Pública de Santa Catarina, em Florianópolis, para falar de uma exposição Correspondência das Histórias Postais da Ponte Hercílio Luz. São cartões postais que o Jair Paulo da Silva coleciona. Ele tem cerca de 150 cartões postais só da Ponte Hercílio Luz, mas a coleção dele é de 35 mil cartões postais. A gente está ao vivo aqui com o Jair. Jair, bom dia, bem-vindo ao SCC Meio-Dia. Conta para mim, por favor, como que começou essa história de colecionar cartões postais da Ponte Hercílio Luz? Eu não iniciei colecionando a Ponte Hercílio Luz, né? Eu iniciei simplesmente colecionando cartões postais. Eu era adolescente, me correspondia com várias pessoas do Brasil e até do exterior, e aos poucos essas pessoas começaram a me mandar alguns postais da cidade deles. E eu comecei a guardar esses postais. Um belo dia, eu resolvi colocar aquilo dentro de um álbum. Eu tinha muitos postais, né? Aí fiz um álbum, gostei do produto, né? Eu digo, eu vou começar a colecionar cartões postais. Eu tinha, eu acho que 15 anos quando eu comecei isso aí. E daí a coleção foi aumentando aos poucos, né? Até chegar, hoje em dia, eu estou com aproximadamente 35 mil cartões postais. Essa coleção começou em 1965. Jair, vem aqui, por favor, vou pedir para o Dilney mostrar esse cartão postal aqui que o Jair falou que é um dos especiais para ele. E ele não falou, mas na verdade ele usava os cartões postais para namorar também, que hoje em dia, em tempos de WhatsApp, antigamente não tinha, então a saída era usar os cartões postais para se comunicar com as namoradinhas. E vou pedir aqui para o Dilney mostrar, aqui tem os recados que o Jair enviava ou que enviavam para o Jair, aqui para o Jair da Ellen, a namoradinha do Jair na época. Então aqui é uma forma super legal de contar também a história da Ponte Hercílio Luz. Tem esse outro cartão postal aqui, Dilney, mostra pra gente. Aqui, já está até amarelado. É bem antigo, já contou pra gente que é de 1960, mais ou menos perto da casa dele. Aqui a gente tem um navio passando por baixo da Ponte Hercílio Luz. Então, mais uma maneira para quem quiser conhecer um pouco mais da história da Ponte Hercílio Luz, pode vir aqui até a Biblioteca Pública de Santa Catarina para aproveitar e conhecer um pouco mais da história. Jair, muito obrigado pela entrevista e por contribuir com a gente, viu? Volto contigo no estúdio, Thiago. Valeu, Murilo! É isso, Murilo contando essa história legal pra gente, que show, né? Essas fotos antigas, aí a gente dá uma nostalgia, a gente volta no tempo aí. Obrigado, Murilo. Agora a gente troca de assunto, porque outro caso que está repercutindo na Grande Florianópolis é a troca de corpos do IML da capital. A partir de denúncias feitas por uma mãe que enterrou outra pessoa no lugar do filho, o Ministério Público vai investigar os procedimentos adotados pelo órgão. Quem tem as informações para a gente é a Grazi Ubiali. E que a gente quer entender, né, Grazi, o que vai ser feito a partir de agora? Né? O microfone é seu, a informação é sua. A gente está aqui querendo entender um pouquinho mais qual é o próximo passo diante dessa situação, essa repercussão que ganhou aí o país. Bom dia novamente. Pois é, Tiaguinho, olha, como você explicou, né, houve então essa questão da troca de corpos, onde uma funerária entregou os corpos trocados para as famílias e que inclusive velaram e enterraram essas pessoas erradas, né? A gente sabe já que chamou a atenção de muitas pessoas e o Ministério Público então decidiu instaurar um procedimento para apurar as possíveis irregularidades que vêm acontecendo dentro do IML de Florianópolis em relação à liberação de corpos. E por isso, então, o Ministério Público quer entender quem são os servidores responsáveis, como é que está funcionando a estrutura desse sistema, inclusive se há ou não falta de pessoas e o acúmulo de serviços. O Ministério Público solicitou então à Polícia Científica
que é a responsável pelo IML, para que eles apresentem o processo, como que ocorre toda a situação da liberação de corpos e da identificação de corpos, porque afinal de contas, neste caso em específico, uma das famílias não pôde sequer identificar o corpo e por isso acabou então tendo aí o familiar trocado pela funerária. Aí a Polícia Científica foi ouvida também pela nossa produção e nos informou que já está fazendo uma investigação interna e que, como uma medida cautelar, já também afastou os servidores envolvidos nessa situação pelo prazo de pelo menos 60 dias para que haja então uma investigação interna. Então agora, nesse momento, a Polícia Científica vai fazer essa investigação e também o Ministério Público solicitando aí à Polícia Científica as informações para que eles forneçam então como que ocorre todo esse processo lá dentro, para que de fato então descubram o que aconteceu e que casos semelhantes a esse não voltem a ocorrer no IML e em nenhuma outra instituição. Eu volto com você. Obrigado, Grazi. Que situação, né? Obrigado aí pelos detalhes e informação que você trouxe para a gente. As câmeras corporais usadas pela Polícia Militar de Santa Catarina voltaram ao centro das discussões no estado. Uma decisão da Justiça pode mudar os rumos do programa que havia sido interrompido. As câmeras corporais usadas pela PM de Santa Catarina devem voltar a operar no estado. A determinação é da Justiça catarinense após um pedido apresentado pela Defensoria Pública. O Ministério Público também se manifestou favorável à retomada do programa. Na decisão, a Justiça entendeu que a suspensão do uso das câmeras, feita no ano passado, representou um retrocesso nas políticas de transparência e controle da atividade policial. O entendimento é de que os equipamentos ajudam a proteger direitos fundamentais e contribuem para a atuação mais segura, tanto para os policiais quanto para a população. As câmeras são acopladas aos uniformes dos agentes e registram em vídeo as ocorrências atendidas durante o serviço. As imagens podem ser usadas em investigações, processos judiciais e também na apuração de denúncias envolvendo abordagens policiais. A decisão prevê que o antigo modelo não deve ser retomado. O Estado terá que implantar um novo sistema com equipamentos mais modernos e tecnologia atualizada, seguindo normas nacionais de segurança pública. O governo catarinense terá prazo de 90 dias para apresentar um plano de reimplantação do programa, com cronograma, custos e metas de ampliação do uso das câmeras em unidades operacionais da Polícia Militar. A prioridade será para ocorrências consideradas mais sensíveis, como atendimentos de violência domésticas, ações de controle de distúrbios e entradas em residências sem mandado judicial. Santa Catarina foi um dos estados pioneiros no uso das câmeras corporais pela Polícia Militar. O projeto começou em 2019 e chegou a ser referência nacional no monitoramento das ações policiais. Por nota, a Polícia Militar de Santa Catarina declara que ainda não foi notificada oficialmente sobre a decisão a respeito do retorno da operacionalidade das câmeras corporais por parte do efetivo policial militar. Desta forma, somente depois do devido documento ser analisado pelo setor jurídico do governo do estado, é que será definido o caminho a ser seguido. E claro que a gente vai estar aguardando para poder atualizar todos vocês aqui no SCC Meio Dia e também no Tá Na Hora Santa Catarina. Vamos ver como é que fica o tempo? Previsão do tempo chegando. Pois então, a massa de ar frio de origem polar continua atuando no sul do Brasil. Isso garante uma quarta-feira de tempo muito estável em Santa Catarina. O sol aparece entre algumas nuvens ao longo do dia em todas as regiões. O amanhecer e as noites continuam gelados, com temperaturas baixas, mas o clima fica mais agradável e ameno no período da tarde, com termômetros marcando máximas que variam entre 20 e 22 graus. Os ventos fracos também vão de fracos a moderados. Aqui a gente pode ver algumas regiões, principalmente a questão das temperaturas, né? Olha só a diferença no meio oeste, ó, de 2 graus de mínima vai a 19, amplitude térmica, né? No Vale, 3 graus de mínima, 21 de máxima, como no norte, chegando na Grande Florianópolis, 19 graus, e também no sul, 20 graus, e a Serra um pouquinho mais baixo, a máxima com 18 graus. Para amanhã, quinta-feira, o cenário não muda muito, viu? E o sol continua a aparecer entre as nuvens. Apenas um alerta aí para quem foi pegar a estrada bem cedo. A previsão de formação de nevoeiros isolados ao amanhecer em várias partes do estado, o que reduz a visibilidade. O friozinho da manhã segue marcando presença com mínimas ficando abaixo dos 12 graus em grande parte de Santa Catarina. Mas com o passar das horas a temperatura sobe. À tarde as máximas ficam novamente entre os 20 e 22 graus. Vamos dar uma olhada aqui nas cidades. Ó, Florianópolis, máxima de 20 graus, Criciúma 20,
Lages 18 de máxima, aqui também Chapecó 19, Joinville 20 graus de máxima e Itajaí máximas de 20 graus. A gente vê ali que só em Lages, na Serra, é claro que começa com temperatura um pouco menor, assim como em Chapecó de 6 graus. Vamos voltar para a Ponte Hercílio Luz, vamos voltar para a nossa centenária, aniversariante do dia. É isso mesmo, SCC Meio Dia ao vivo, direto do local, com a Maria Esther, Zanotto, Maricotinha, tem a Tarde Nossa na sequência. Agora eu chamo a Maria. O que ela vai trazer de informação de lá? Quem é que ela vai entrevistar? Maria, volta. Ó quem está lá, a Sofia Gonzalez. Agora vamos entender por que a Sofia está lá agora. Maria, conta pra gente. Tiaguinho, ela que sempre está por aqui, trazendo as reportagens, entrevistando, hoje ela será entrevistada, porque vocês aí de casa devem lembrar agora, né, quem acompanhou essa nossa contagem regressiva, de que a Sofia foi a nossa repórter responsável por trazer essas reportagens super especiais, contando da história, da ligação dos moradores, enfim, tudo isso que vocês viram nessa série de reportagens. Sofia, muito obrigada. A Sofia está de férias, veio aqui para participar com a gente hoje, mas conta pra gente como é que foi para você, como jornalista, preparar todo esse material. O que mais te chamou a atenção durante essa produção de conteúdo? Bom dia, Maria. Bom dia para quem nos acompanha. Nossa, foi um sonho, assim, poder fazer uma coisa tão aprofundada e a fundo nesses temas da nossa cidade, conhecer tanta coisa. Eu sou daqui, não sabia nem um terço da história dessa ponte. Ela tem tanta coisa para nos ensinar e isso é um trabalho aprofundado que fica para a história mesmo, né? A gente falou como era antes da ponte, foi fazendo toda a cronologia ali da coisa, a inauguração, quando ela foi fechada, reaberta. Trouxemos a história aqui desse lugar do Parque da Luz, que era um cemitério, tudo com muita riqueza, com as imagens do Nereu Filho, produção da Carol, edição do Rogênio e de tantas outras pessoas que participaram também, os nossos artistas e entrevistados. A gente conseguiu pessoas, por exemplo, que são familiares de quem ajudou a construir a primeira versão dessa ponte. Então foi uma retrospectiva muito grande, isso realmente tinha que ficar registrado e eu fico muito feliz de ter podido fazer isso, que me realiza muito profissionalmente. Parabéns, foi um trabalho lindo que você fez e agora vocês aí de casa vão acompanhar, porque a gente fez um compilado de todo esse material que a Sofia produziu. Olha só. Ainda na época do Brasil colônia, a ilha de Santa Catarina era o porto mais próximo do Rio da Prata e uma das principais rotas de navegação colonial na América do Sul. No fim do século XIX, grande parte dos serviços estavam concentrados na ilha. Com cerca de 40 mil habitantes, não havia outra forma de ligação com o continente que não fosse pelo mar. A capital tinha o Hospital de Caridade desde o século XVIII. Até nesse sentido, o caminho era até inverso. Havia mais condição aqui do que em São José. As conexões principais, a ligação, por exemplo, da atual Florianópolis com Laguna, digamos com Porto Alegre, mas principalmente com Itajaí, com Santos, com Paranaguá, com o Rio de Janeiro, já eram marítimas. Todo o comércio do estado para chegar à ilha vinha de barco. Toda a produção das pessoas que moram ou moravam, né, naquela região fronteiriça à ilha também traziam para o comércio no mercado público de Florianópolis através de embarcações. E também o transporte de pessoas. No caso de deslocamentos por terra, as dificuldades eram muito maiores do que pela água. Levava-se, no começo do século XX, mais um dia para sair de Tijucas e chegar em Florianópolis. Era uma verdadeira aventura. Antes da ponte, atravessar esse trecho aqui dependia muito menos do relógio e muito mais do vento. O vento sul, a correnteza e a maré alta definiam encontros, trabalhos e até emergências. E a relação com o mar foi tão intensa que até hoje o manezinho olha para o céu antes de sair de casa. Com a chegada dos automóveis e a expansão das estradas no início do século XX, o mar começou a perder, aos poucos, o protagonismo nos deslocamentos. Nesse cenário, a bucólica Florianópolis, voltada para a água, correu o risco de perder o título de capital do estado de Santa Catarina. Forças políticas de regiões como Lages, do Vale do Itajaí e Laguna defendiam a transferência da capital para o continente. Para afastar a possibilidade de transferência da capital, o então governador de Santa Catarina, Hercílio Luz, tomou uma decisão. Assume pela terceira vez o cargo de governador do estado de Santa Catarina, o ilustre senhor doutor Hercílio Pedro da Luz. Com muita experiência, tem como parte de seu programa de governo a construção de uma ponte sobre o estreito.
Isso foi definidor. A ponte Hercílio Luz garantiu para Florianópolis a condição de capital de Santa Catarina. Engenheiro de formação, Hercílio Luz cursou a Politécnica de São Paulo e aperfeiçoou os estudos na Bélgica. Uma trajetória que lhe dava base técnica para defender uma obra sem precedentes no Brasil da época. A ponte pode e deve ser considerado um monumento modernista. Porque o que apregoavam os grandes modernistas do mundo, o Le Corbusier à frente, né? É que a beleza deveria decorrer, nos tempos modernos, da função. Sem tecnologia e infraestrutura nacional, a alternativa foi recorrer aos Estados Unidos. A empresa vencedora da licitação foi a American Bridge Company, referência mundial em engenharia de pontes no início do século XX. As peças vieram em 4 navios de grande porte diretamente da América do Norte e viajaram cerca de 9.600 quilômetros até aqui. A forma como as fundações foram instaladas chama a atenção de profissionais até os dias de hoje. Foi preciso fazer uma espécie de fosso em volta, né? Tirando o mar, contendo o mar de lado, secando praticamente, para conseguir fazer as fundações lá no fundo. Sendo que ali embaixo da ponte Hercílio Luz, até hoje, nós temos 30 metros de profundidade. Mas é claro que tudo isso teve um custo extraordinário. 14 milhões de dólares na década de 1920, que chegou a consumir 40% do orçamento anual do Estado em determinados períodos. A construção teve início em 14 de novembro de 1922. Só que 2 anos depois, com a saúde bastante debilitada, Hercílio Luz não resistiria até a inauguração. Ideia que não era aceitável para os engenheiros. Por isso, aqui neste lugar foi feita uma réplica em madeira com 18 metros de extensão. 12 dias após a inauguração simbólica da réplica de madeira, veio a notícia. É com pesar que comunicamos o falecimento do ilustre senhor doutor Hercílio Pedro da Luz. Então achou-se por bem dar o nome da ponte a ele que havia idealizado esse projeto. Inaugurou-se hoje às 13 horas, conforme estava anunciado oficialmente, a ponte Hercílio Luz, que liga esta capital ao continente. A ponte Hercílio Luz nasceu como símbolo da modernidade. Com quase 900 metros de extensão, a maior ponte do Brasil naquele momento colocava Florianópolis com as grandes obras de engenharia do século XX. Com estrutura de barras de olhau e piso de madeira, passar pela ponte, mais do que necessidade, era uma experiência. Para ter uma ideia, existem várias fotos, quando os primeiros carros passando, era um ponto de paquera. Aparecem as fotos das moças, das meninas, né? Porque aquele que passasse de carro era uma família abonada. Aqueles pranchões e aquilo fazia um barulho, né? Schlap, schlap, schlap. Aquilo, para mim, que era guri, dava um tremendo medo que aquilo poderia estar quebrando. A pior hora para qualquer motorista era o comecinho da chuva. Aquela garoazinha que caía em cima das tábuas, algo muito escorregadio. E se você caísse daquilo ali, você ia até o final com o pneu roçando a beirada do trilho ali, mas não voltava mais, não conseguia voltar. Se antes da ponte a travessia entre ilha e continente era lenta e instável, a nova estrutura trouxe previsibilidade. E após o fim da cobrança de pedágio, a organização da ilha mudou drasticamente e de maneira rápida. Imediatamente os barqueiros que faziam essa conexão ficaram sem emprego. Em decorrência do desenvolvimento e da ponte, foram feitos os aterros na região da Prainha, Bahia Sul e Beira-Mar Norte. Agora que nós temos carro, caminhão, ônibus e tal, teria que não dava para passar naquelas ruas que tinham sido criadas no século XVIII. Mas se me perguntasse assim, a ponte foi determinante no crescimento urbano da cidade? Absolutamente determinante. Absolutamente. Durante 56 anos, a ponte Hercílio Luz mudou a dinâmica da capital. Voltar atrás não era uma opção. Diante dos benefícios que pareciam eternos, os cuidados necessários não acompanharam o tempo. Na década de 60, o assoalho original de madeira foi substituído por asfalto. Quando o governador à época, Ivo Silveira, tirou aqueles assoalhos e colocou o asfalto, pouca coisa foi feita de conservação.
Em 1967, o colapso da Silver Bridge, nos Estados Unidos, acendeu um alerta internacional. A ponte, que utilizava o mesmo sistema de barras de olhau e que havia sido construído pela mesma empresa americana, desabou. Deste modelo, uma colapsou e a outra já tinha sido interditada. Então, como que diz, amigo, vai te preparando para uma alternativa. Foi em 1981 que a situação da ponte Hercílio Luz deixou de ser adiável. Foi constatado que tinha rompido a barra de olhau, ela rompeu. Se eu rompesse mais uma, a ponte cairia instantaneamente. A ponte cairia de uma vez só, sem avisar. Recomendou-se a interdição total da ponte, tendo em vista o possível colapso repentino sob seu próprio peso. E assim, em 22 de janeiro de 1982, a ponte Hercílio Luz foi totalmente interditada. Ainda houve uma reabertura parcial em 1988 para pedestres, bicicletas, motos e animais. Mas em 1991, com a inauguração da ponte Pedro Ivo Campos, a Velha Senhora voltou a ser interditada. O asfalto foi retirado, aliviando 400 toneladas da estrutura. Com o fluxo ilha-continente estabelecido por outras duas pontes, movimentos propunham a derrubada da ponte Hercílio Luz, que ocupa justamente o trecho com a menor distância pelo mar. Para evitar que a história fosse apagada, a saída foi o tombamento como patrimônio histórico, artístico e arquitetônico em 1992. O tombamento garantiu tempo para planejar como recuperar não só a estrutura, mas toda a utilidade de uma das maiores obras de engenharia do mundo do século XX. Porque se percebeu que algumas coisas não dependiam de manutenção. Tinha que ser, havia uma modificação. Tanto é o que você tem hoje, são de novo, 4 barras olhavadas, mais 4 que se encontram. Mas a posição é diferente e o material é diferente. A ponte Hercílio Luz passou a ser sinônimo de promessas. Entre anúncios, prazos e adiamentos, a espera se arrastou por décadas. A promessa da conclusão das obras da ponte Hercílio Luz parece mais uma novela para os catarinenses. Até 2014, durante quase 6 anos, uma empresa esteve à frente da tentativa de recuperação, mas o avanço era lento e os prazos sucessivamente descumpridos. As obras na ponte Hercílio Luz estão paradas desde junho, quando o governo do estado quebrou o contrato com a empresa que tocava os trabalhos. Enquanto isso, as pontes nas filas Colombo Salles e Pedro Ivo cresciam dia após dia. A mobilidade da capital cobrava uma solução. Fazer um projeto de uma terceira ponte leva 15 anos para ficar pronta. E era engraçado que na pesquisa metade da população queria que destruísse a ponte e a outra metade que reconstruísse. Diante da complexidade da obra, o governo buscou a empresa responsável pela construção original em 1926, ainda operante nos Estados Unidos. A empresa norte-americana, no entanto, não assumiu a execução. Eles recomendaram um parceiro, que é essa empresa portuguesa, que fizeram grandes obras juntos em muitas partes do mundo. A operação consistia em elevar o vão central, que há 90 anos operava dessa forma, em 10 centímetros, por um sistema de transferência de cargas com macacos. Era uma cirurgia estrutural. Não havia como prever com total certeza como a ponte reagiria. Tá, qual é o risco aí de não dar certo? 20%. Pô, mas 20% é muito, vocês estão loucos. Às 13h30 da manhã, quase 4 horas antes do horário previsto, o fim da operação com sucesso. Foi então que, às vésperas de 2020, no dia 30 de dezembro de 2019, milhares de pessoas acompanharam a reabertura da ponte Hercílio Luz. Eu acho que a gente foi contemplado, né, com a história e com a coincidência do nosso mandato, da gente poder intervir de maneira muito técnica e resolutiva para devolver a ponte aos catarinenses. Hoje, a ponte absorve cerca de 20% do fluxo entre ilha e continente. Mas, para além da mobilidade, reafirma seu papel como símbolo e cartão postal da capital catarinense. Uma das obras mais complexas de engenharia feita, né, que chamou a atenção dos olhares da engenharia, tanto do Estado como do Brasil, como do mundo inteiro, na recuperação dessa ponte tão importante, não só para o nosso Estado, não só para a Grande Florianópolis, mas para o Brasil e para o mundo.
Estamos de volta com o SCC Meio-Dia, agradecendo a sua companhia nesta manhã de quarta-feira, início de tarde. E eu já vou entregar de imediato a responsabilidade desse jornal para eles, os comandantes que já estão comigo aqui no telão, porque a festa continua, viu? Tem muita coisa acontecendo por lá nesta quarta-feira, durante a semana e durante o mês. Ô Zanotto, Maria, vou devolver para vocês aí um beijo no coração. Bom início de tarde para todos e logo mais à noite eu tô no Tá Na Hora Santa Catarina aí, viu? Beijo para vocês. Vem pra cá, Tiago. E até um convite, Tiago Pires, no Tá Na Hora Santa Catarina, uma outra reportagem que a gente produziu também, né, Maria, sobre esse centenário da ponte. Ô, Maria Esther, você lembra quando pequena você acompanhava aquele desenho dos Jacksons? Sim. Carro voador? Uhum. Então acompanhe logo mais no Tá Na Hora Santa Catarina, uma reportagem pensando no futuro da ponte, daqui a 100 anos, quando é completar 200 anos. E a gente espera também ao longo da programação, porque tem muita atração ainda, né, Maria Esther? Ainda tem muita atração. Vocês em casa já estão vendo essas vozes de Santa Catarina aqui atrás. São centenas de cantores que estão aqui nesse coral, que vão se apresentar com a gente agora na Tarde é Nossa. Então eu convido todos vocês a continuarem ligadinhos aqui na nossa programação, porque a Tarde é Nossa vai começar direto do centenário da Ponte Hercílio Luz.